654. Regulamenta a Lei do Serviço Militar, Lei nº 4.375, retificada pela Lei 4.754. O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição Federal e de conformidade com o artigo 80 da Lei 4.375, de 17 de agosto de 64, decreta: Título 1. Generalidades. Capítulo 1. Das finalidades deste regulamento. Artigo 1º. Este regulamento estabelece normas e processos para a aplicação da Lei do Serviço Militar, nele designada pela abreviatura LSM, retificada pela Lei 4.754. Parágrafo único. Caberá a cada Força Armada introduzir as modificações que se fizerem necessárias nos regulamentos dos órgãos de direção e execução do serviço militar, de sua responsabilidade, bem como baixar instruções ou diretrizes, com base na LSM e neste regulamento, tendo em vista estabelecer os pormenores de execução que lhe forem peculiares. Artigo 2º. A participação na defesa nacional dos brasileiros que não estiverem no desempenho de atividades específicas nas Forças Armadas será regulada em legislação especial. Capítulo 2. Dos conceitos e definições. Artigo 3º. Para os efeitos deste regulamento, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições. 1. Adição. Passará adido. Ato de manutenção da praça antes de incluída ou depois de excluída na organização militar para fins específicos declarados no próprio ato. 2. Alistamento. Ato prévio à seleção, compreende o preenchimento da ficha de alistamento militar e do certificado de alistamento militar. 3. Classe. Conjunto dos brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de um mesmo ano. É designada pelo ato de nascimento dos que a constituem. 4. Classe convocada. Conjunto dos brasileiros de uma mesma classe chamado para a prestação do serviço militar, quer inicial, quer sob outra forma e fase. 5. Conscritos. Brasileiros que compõem a classe chamada para a seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial. 6. Convocação. Nas suas diferentes finalidades. Ato pelo qual os brasileiros são chamados para a prestação do serviço militar, quer inicial, quer sob outra forma ou fase. 7. Convocação. A incorporação ou matrícula designação, ato pelo qual os brasileiros, após julgados aptos em seleção, são designados para incorporação ou matrícula, a fim de prestar o serviço militar, quer inicial, quer sob outra forma ou fase. A expressão convocado à incorporação, constante do Código Penal Militar, aplica-se ao selecionado para a convocação e designado para a incorporação ou matrícula em organização militar, a qual deverá apresentar-se no prazo que lhe for fixado. 8. Dilação do tempo de serviço. Aumento compulsório da duração do tempo de serviço militar. 9. Desincorporação. Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força Armada. A linha A. Antes de completar o tempo do serviço militar inicial, ressalvados os casos de anulação de incorporação, expulsão e deserção. Poderá haver inclusão na reserva se realizadas as condições mínimas de instrução, exceto quanto aos casos de isenção por incapacidade física ou mental definitiva. A linha B. Após o tempo de serviço militar inicial, apenas para os casos de isenção por incapacidade física ou mental definitiva, quando não tiver direito à reforma. 10. Desligamento. Ato de desvinculação da praça da organização militar. 11. Dispensa de incorporação.
ato pelo qual os brasileiros são dispensados de incorporação em organizações militares da ativa, tendo em vista as suas situações peculiares ou por excederem as possibilidades de incorporação existentes. 12. Dispensa do serviço militar inicial. Ato pelo qual os brasileiros, embora obrigados ao serviço militar, são dispensados da prestação do serviço militar inicial por haverem sido dispensados de incorporação em organizações militares da ativa e não terem obrigações de matrícula em órgãos de formação de reserva, continuando, contudo, sujeitos a convocações posteriores e a deveres previstos neste regulamento. Os brasileiros, nessas condições, farão jus ao certificado de dispensa de incorporação. 13. Disponibilidade. Situação de vinculação do pessoal da reserva a uma organização militar durante o prazo fixado pelos ministros militares, de acordo com as necessidades de mobilização. 14. Encostamento ou depósito. Ato de manutenção do convocado voluntário, reservista desincorporado, insubmisso ou desertor na organização militar, para fins específicos declarados no ato, alimentação, pousada, justiça, etc. 15. Em débito com o serviço militar, situação dos brasileiros que, tendo obrigações definidas para com o serviço militar, tenham deixado de cumpri-las nos prazos fixados. 16. Engajamento. Prorrogação voluntária do tempo de serviço do incorporado. 17. Estar em dia com as obrigações militares. Estar o brasileiro com sua situação militar regularizada, com relação às sucessivas exigências do serviço militar. Para isto, necessita possuir documento comprobatório de situação militar, com as anotações fixadas neste regulamento, referentes ao cumprimento das obrigações posteriores ao recebimento daquele documento. Esta expressão tem a mesma acepção de estar quite com o serviço militar, constante de legislação comum anterior. 18. Exclusão. Ato pelo qual a praça deixa de integrar uma organização militar. 19. Fundo do Serviço Militar. Fundo especial criado pela LSM, constituído das receitas de arrecadação, de multas e de taxa militar. 20. Inclusão. Ato pelo qual o convocado voluntário ou reservista passa a integrar uma organização militar. 21. Incorporação. Ato de inclusão do convocado ou voluntário em organização militar da ativa, bem como em certos órgãos de formação de reserva. 22. Insubmisso. Convocado, selecionado e designado para incorporação ou matrícula, que não se apresentar à organização militar que lhe for designada, dentro do prazo marcado, ou que, tendo o feito, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação ou matrícula. 23. Isentos do serviço militar. Brasileiros que, devido às suas condições morais em tempos de paz, físicas ou mentais, ficam dispensados das obrigações do serviço militar, em caráter permanente ou enquanto persistirem essas condições. 24. Licenciamento. Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma força armada após o término do tempo de serviço inicial, com a sua inclusão na reserva. 25. Matrícula. Ato de admissão do convocado ou voluntário em um órgão de formação de reserva, bem como em certas organizações militares da ativa, escola-centro ou curso de formação de militar da ativa, toda vez que o convocado ou voluntário for designado para matrícula em um órgão de formação de reserva, ao qual fique vinculado para a prestação de serviço, em períodos descontínuos, em horários limitados ou com encargos limitados, apenas aqueles necessários à sua formação,
será incluído no referido órgão imatriculado, sem, contudo, ser incorporado, quando o convocado ou voluntário for matriculado em uma escola, centro ou curso de formação de militar da ativa ou órgão de formação de reserva, ao qual fique vinculado de modo permanente, independente de horário e com os encargos inerentes às organizações militares da ativa. Será incluído e incorporado à referida escola, centro, curso ou órgão. 26. Multa. Penalidade em dinheiro aplicada pelas autoridades militares por infração a dispositivos da LSM e deste regulamento. 27. Multa mínima. Penalidade em dinheiro básica com o valor de 1/30 avos do menor salário mínimo existente no país, por ocasião da aplicação da multa arredondada para centena de cruzeiros superior. 28. Município não tributário. Município considerado pelo Plano Geral de Convocação Anual como não contribuinte à convocação para o serviço militar inicial. 29. Município tributário. Município considerado pelo Plano Geral de Convocação Anual contribuinte à convocação para o serviço militar inicial, dentro das suas possibilidades e localização. Poderá contribuir seja apenas para as organizações militares ativas, seja apenas para os órgãos de formação de reserva, seja para ambos, simultaneamente, para uma ou mais forças armadas. 30. Organização militar da ativa. Corpos, unidades de tropa, repartições, estabelecimentos, navios, bases navais ou áreas e qualquer outra unidade tática ou administrativa que faça parte do todo orgânico do Exército, Marinha e Aeronáutica. 31. Órgão de formação de reserva. Denominação genérica dada aos órgãos de formação de oficiais, graduados, soldados e marinheiros para reserva. Os órgãos de formação de reserva, em alguns casos, poderão ser também organizações militares da ativa, desde que tenham as características dessas organizações militares. Existência permanente. Existem órgãos de formação de reserva das Forças Armadas, que não são constituídos de militares, mas apenas são orientados ou instruídos ou fiscalizados por elementos das citadas forças. 32. Preferenciados brasileiros com destino preferencial para uma das Forças Armadas, na distribuição anual do contingente por exercerem atividades normais, de grande interesse da respectiva força, e que ficarão vinculados à mesma, quando a prestação do serviço militar e quanto à mobilização. Determinados preferenciados têm os mesmos deveres dos reservistas. 33. Publicidade do serviço militar. Parte das atividades de relações públicas que visa o esclarecimento do público, realizar-se através de divulgação institucional e da propaganda educacional. 34. Reengajamento. Prorrogação do tempo de serviço uma vez terminado o engajamento. Podem ser concedidos sucessivos reengajamentos à mesma praça, obedecidas as condições que regulam a concessão. 35. Refratário. O brasileiro que não apresentar para a seleção de sua classe na época determinada ou que, tendo feito, ausentar-se sem a haver completado, não será considerado refratário. O que faltar apenas ao alistamento, ato prévio à seleção, bem como o residente em município não tributário há mais de um ano referido à data de início da época da seleção da sua classe. 36. Reinclusão. Ato pelo qual o reservista ou desertor passa a reintegrar uma organização militar. 37. Reincorporação. Ato de reinclusão do reservista ou isento, em determinadas condições, em organização militar ativa, bem como em certos órgãos de formação da reserva. 38. Relações públicas do serviço militar.
atividades dos diferentes órgãos do serviço militar, visando ao bom atendimento e ao esclarecimento do público. 39. Reserva. Conjunto de oficiais e praças componente da reserva, de acordo com legislação própria e com este regulamento. 40. Reservista. Praça, componente da reserva. 41. Reservista de primeira categoria. Aquele que atingiu, em grau de instrução, o que o habilite ao desempenho da função de uma das qualificações ou especializações militares de cada uma das Forças Armadas. 42. Reservistas de segunda categoria. Aquele que tenha recebido, no mínimo, a instrução militar suficiente para o exercício de função geral básica de caráter militar. 43. Situação especial. Situação do possuidor do certificado de dispensa de incorporação por se encontrar em função ou ter aptidão de interesse da defesa nacional, e fixada pela respectiva Força Armada, é registrada no certificado correspondente. 44. Subunidade quadro. Subunidade com quadro de organização composto apenas de elementos de comando e de enquadramento e tendo por finalidade a formação de: a linha A, soldados ou marinheiros especialistas, ou de qualificações militares específicas, destinados à ativa ou à reserva. A linha B, graduados de fileira e especialistas, ou de qualificações militares específicas, destinados à atividade ou à reserva. As subunidades quadros são consideradas, conforme o caso, organização militar da ativa ou órgão de formação da reserva. Poderão existir integrando organizações militares da ativa ou ser localizadas isoladamente. 45. Taxa militar. Importância em dinheiro cobrada pelos órgãos do serviço militar aos convocados que obtiverem adiamento de incorporação ou a quem for concedido o certificado de dispensa de incorporação. Terá o valor da multa mínima. 46. Voluntário. Brasileiro que se apresenta por vontade própria para a prestação do serviço militar, seja inicial, seja sob outra forma ou fase. A sua aceitação e as condições a que fica obrigado são fixadas pelos ministérios militares. Título 2. Da natureza, obrigatoriedade e duração do serviço militar. Capítulo 3. Da natureza, obrigatoriedade do serviço militar. Artigo 4º. O serviço militar consiste no exercício das atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e compreenderá na mobilização todos os encargos relacionados com a defesa nacional. Parágrafo 1º. Tem por base a cooperação consciente dos brasileiros sobre os aspectos espiritual, moral, físico, intelectual e profissional na segurança nacional. Parágrafo 2º. Com as suas atividades, coopera na educação moral e cívica dos brasileiros com idade militar e lhes proporciona a instrução adequada para a defesa nacional. Artigo 5. Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar na forma da LSM e deste regulamento. Parágrafo 1º. As mulheres ficam isentas do serviço militar em tempo de paz e de acordo com as aptidões sujeitas aos encargos de interesse da mobilização. Parágrafo 2º. É permitida a prestação do serviço militar pelas mulheres que forem voluntárias. Parágrafo 3º. O serviço militar a que se refere o parágrafo anterior poderá ser adotado por cada Força Armada segundo seus critérios de conveniência e oportunidade. Parágrafo 4º. Os brasileiros naturalizados e por opção são obrigados ao serviço militar a partir da data em que receberem o certificado de naturalização ou da assinatura do tempo de opção. Artigo 6º. As atividades a que, em caso de mobilização, estão sujeitas as mulheres
são as constantes dos números 2 e 3 do artigo 10 deste regulamento. Artigo 7º. O serviço militar inicial será o prestado por classes constituídas de brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro, no ano em que completarem 19 anos de idade. Parágrafo único. A classe será designada pelo ano de nascimento dos brasileiros que a constituem e o consequente recrutamento para a prestação do serviço militar será fixado neste regulamento. Artigo 8. Os brasileiros, nas condições previstas na LSM e neste regulamento, prestarão o serviço militar incorporados em organizações militares da ativa ou matriculados em órgãos de formação de reserva. Artigo 9. As condições para a prestação de outras formas e fases do serviço militar obrigatório são fixadas neste regulamento e em legislação especial. Artigo 10. Na mobilização, o serviço militar abrangerá a prestação de serviços. 1. Na forma prescrita nos artigos 7 e 9 deste regulamento. 2. Decorrentes das necessidades militares, correspondentes aos encargos em mobilização. 3. Em organizações civis que interessem a defesa nacional. Artigo 11. O serviço prestado nas polícias militares, corpos de bombeiros e em outras corporações encarregadas da segurança pública que, por legislação específica, foram declaradas reservas das Forças Armadas, será considerado de interesse militar. O ingresso nessas corporações será feito de acordo com as normas baixadas pelas autoridades competentes, respeitadas as prescrições deste regulamento. Artigo 12. As polícias militares poderão receber como voluntários os reservistas de primeira e segunda categoria e os portadores de certificado de dispensa de incorporação. Parágrafo 1º. Os reservistas, na disponibilidade, assim como os possuidores de certificado de dispensa de incorporação, considerados pela respectiva força como em situação especial, na forma do artigo 160 e 202, parágrafo único, respectivamente, deste regulamento, necessitarão de autorização prévia do comandante de região militar, distrito naval ou zona aérea correspondentes, ressalvado o disposto no artigo 15, ainda deste regulamento. Parágrafo 2º. As polícias militares também poderão receber como voluntários os portadores de certificado de isenção por incapacidade física, desde que aprovados em nova inspeção de saúde, nessas corporações. Parágrafo 3º. Os comandantes das corporações referidas neste artigo remeterão à correspondente circunscrição de serviço militar, capitania dos portos ou serviço de recrutamento e mobilização da zona aérea, relações dos brasileiros incluídos nas suas corporações, especificando 1. Filiação, 2. Data e local de nascimento, 3. Número, origem e natureza do documento comprobatório de situação militar. Artigo 13. Os brasileiros excluídos das polícias militares por conclusão de tempo antes de 31 de dezembro do ano em que completarem 45 anos de idade terão as situações militares atualizadas de acordo com as novas qualificações e com o grau de instrução alcançado. 1. Serão considerados reservistas da segunda categoria nas graduações e qualificações atingidas, se anteriormente eram portadores de certificados de isenção, de dispensa de incorporação ou de reservista, quer de primeira, quer de segunda categoria, com graduação inferior à atingida. 2. Nos demais casos, permanecerão na categoria, na graduação e na qualificação que possuíam antes da inclusão na Polícia Militar. Parágrafo 1º. Os excluídos, por qualquer motivo, antes da conclusão do tempo a que se obrigaram, exceto por incapacidade física ou moral, retornarão à situação anterior que possuíam na reserva ou serão considerados reservistas de segunda categoria na forma fixada neste regulamento. Parágrafo 2º. Os excluídos das referidas corporações
por incapacidade física ou moral serão considerados isentos do serviço militar, qualquer que tenha sido a sua situação anterior, devendo receber o respectivo certificado. Parágrafo 3. As polícias militares fornecerão aos excluídos de suas corporações os certificados a que fizerem jus, por ocasião da exclusão, de acordo com o estabelecido neste artigo. 1. Restituindo o certificado que possuíam anteriormente, a inclusão aos que não tiverem alterada sua situação militar. 2. Fornecendo o certificado de segunda categoria ou de isenção, conforme o caso, aos que tiveram alterada sua situação militar. Parágrafo 4º. Caberá aos comandantes de corporação das polícias militares o processamento e a entrega dos novos certificados previstos neste artigo, os quais serão fornecidos sob controle pelas circunscrições de serviço militar. Artigo 14. Os brasileiros matriculados em cursos de formação de oficiais das polícias militares, quando pertencentes à classe chamada para a seleção, terão a incorporação adiada automaticamente até a conclusão ou interrupção do curso. Parágrafo 1º. Os que forem desligados desses cursos antes de 1 ano e que não tiverem direito à rematrícula concorrerão à prestação do serviço militar inicial a que estiverem sujeitos, com a primeira classe a ser convocada, após desligamento, com prioridade para a incorporação. Neste caso, o comandante da corporação os encaminhará ao chefe da circunscrição do serviço militar ou ao órgão alistador mais próximo, para que regularizem a sua situação militar. Parágrafo 2º. Os que forem desligados após terem completado 1 ano de curso, exceto seu desligamento, se der por incapacidade moral ou física, serão considerados reservistas de segunda categoria. Artigo 15. Os reservistas ou possuidores de certificado de dispensa de incorporação e os isentos do serviço militar por incapacidade física poderão frequentar cursos de formação de oficiais das polícias militares, independentemente de autorização especial. Parágrafo 1º. Neste caso, os reservistas serão considerados em destino reservado e os possuidores de certificado de dispensa de incorporação, bem como os isentos, permanecerão nessa situação até o término ou desligamento do curso. Parágrafo 2º. Quando desligados antes da conclusão do curso por qualquer motivo, exceto por incapacidade moral, inciso 1, os reservistas retornarão à mesma situação que possuíam na reserva. 2. Os possuidores de certificado de dispensa de incorporação e os isentos por incapacidade física continuarão na mesma situação. Entretanto, se tiverem completado no mínimo 1 ano de curso, serão considerados reservistas de segunda categoria, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 desse regulamento. Parágrafo 3º. Os desligados por incapacidade física ou moral terão situação regulada pelo parágrafo 2º do artigo 13 deste regulamento. Artigo 16. Os brasileiros reservistas ou não que concluírem os cursos de formação de oficiais das polícias militares terão a situação fixada no regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército. Artigo 17. Os responsáveis pelos cursos de formação de oficiais das polícias militares deverão remeter aos chefes de circunscrição de serviço militar relações nominais dos matriculados, dos que interromperem os cursos sem direito à rematrícula e dos que concluírem os cursos, idênticas às fixadas pelo parágrafo 2º do artigo 12 deste regulamento. Parágrafo único. As relações a que se refere este artigo serão remetidas logo após o início ou término do curso, e tão logo se verifiquem as interrupções. Artigo 18. Aos corpos de bombeiros e outras corporações encarregadas de segurança pública, nas condições fixadas no artigo 11 deste regulamento,
serão aplicadas as prescrições fixadas para as polícias militares, que, sem serem organizações militares ou órgãos de formação de reserva das Forças Armadas, na forma estabelecidas na LSM e neste regulamento, são reservas do Exército. 4. Da duração do serviço militar. Artigo 19. A obrigação para com o serviço militar, em tempo de paz, começa no primeiro dia de janeiro do ano em que o brasileiro completar 18 anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos. Parágrafo único. Em tempo de guerra, esse período poderá ser ampliado de acordo com os interesses da defesa nacional. Artigo 20. Será permitida aos brasileiros a prestação do serviço militar como voluntário a partir do ano em que completarem 17 anos e até o limite de idade fixado no artigo anterior e na forma do prescrito no artigo 127 e seus parágrafos deste regulamento. Artigo 21. O serviço militar inicial dos incorporados terá duração normal de 12 meses. Parágrafo 1º. Os ministros da Guerra, Marinha e Aeronáutica poderão reduzir até 2 meses ou dilatar até 6 meses a duração do tempo de serviço militar inicial dos brasileiros incorporados às respectivas Forças Armadas. Parágrafo 2º. Em caso de interesse nacional, a dilação do tempo de serviço militar dos incorporados, além de 18 meses, poderá ser feita mediante autorização do Presidente da República. Parágrafo 3º. Durante o período de dilação do tempo de serviço militar, prevista nos parágrafos anteriores, as praças por ela abrangidas serão consideradas engajadas. Parágrafo 4º. As reduções e dilações do tempo de serviço militar previstas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo serão feitas mediante ato específico e terão caráter compulsório, ressalvado o disposto no artigo 133 deste regulamento. Artigo 22. O serviço militar inicial dos matriculados em órgãos de formação de reserva terá duração prevista nos respectivos regulamentos. Artigo 23. A duração do tempo de prestação de outras formas e fases do serviço militar será fixada nos atos que determinarem as convocações, aceitarem voluntários ou concederem as prorrogações de tempo de serviço com base neste regulamento ou em legislação especial. Artigo 24. A contagem do tempo de serviço militar terá início no dia da incorporação ou da matrícula. Parágrafo único. Não será computado como tempo de serviço militar. 1. Qualquer período anterior ao ano a partir do qual é permitida a aceitação do voluntário, definido no artigo 20 deste regulamento. 2. O período que o incorporado levar no cumprimento de sentença judicial passada em julgado. 3. O período decorrido sem aproveitamento, de acordo com as exigências dos respectivos regulamentos, pelos matriculados em órgãos de formação de reserva. Artigo 25. Quando, por motivo de força maior, devidamente comprovado, incêndio, inundações, etc., faltarem dados para a contagem de tempo de serviço militar, caberá aos ministros militares arbitrarem o tempo a ser computado para cada caso particular, de acordo com os elementos de que dispuserem. Título 3. Dos órgãos de direção e execução do Serviço Militar e da Divisão Territorial. Capítulo 5. Dos órgãos de direção e de execução do Serviço Militar. Artigo 26. Ao Estado-Maior das Forças Armadas, caberá a direção geral do Serviço Militar mediante a coordenação de determinadas atividades essenciais focalizadas na LSM e neste regulamento, cabendo aos Ministérios Militares a responsabilidade da direção, planejamento e execução
do referido serviço na respectiva Força Armada. Parágrafo único. Todos os documentos elaborados pelo EMFA que encerrem prescrições a serem executadas pelos ministros militares deverão ser aprovados pelo Presidente da República. Artigo 27. Compete ao EMFA 1. Elaborar anualmente, com participação dos ministérios militares, um plano geral de convocação para o serviço militar inicial, regulando as condições de recrutamento da classe a incorporar no ano seguinte nas Forças Armadas. 2. Fixar anualmente as condições de tributação dos municípios, mediante proposta dos ministros militares. 3. Fixar critérios para a seleção, tendo em vista a prestação do serviço militar inicial, de acordo com os requisitos apresentados pelos ministérios militares. 4. Declarar anualmente quais os estabelecimentos ou empresas industriais de interesse militar, de transporte e de comunicações que são relacionados diretamente com a segurança nacional, para fins de dispensa de incorporação de empregados, operários ou funcionários. 5. Baixar instruções para execução do serviço militar no exterior, quanto aos brasileiros que se encontrarem fora do país. 6. Coordenar a confecção de tabelas únicas de uniforme e material de instrução dos tiros de guerra ou órgãos criados com a mesma finalidade. 7. Programar, orientar e coordenar as atividades de relações públicas, inclusive publicidade do serviço militar, nos aspectos comuns às três Forças Armadas. 8. Encarregar-se do Fundo do Serviço Militar de conformidade com o disposto neste regulamento. 9. Propor a fixação de dotações orçamentárias próprias, destinadas às despesas para execução da LSM e administrá-las de acordo com o disposto neste regulamento. 10. Coordenar qualquer assunto referente ao serviço militar não especificado nos números anteriores deste artigo, que envolva interesses essenciais relacionados com mais de uma força armada e que exija critério uniforme de solução. Artigo 28. São órgãos de direção do serviço militar. 1. No Exército, a diretoria do serviço militar. 2. Na Marinha, a diretoria do pessoal da Marinha. 3. Na Aeronáutica, a diretoria do pessoal da Aeronáutica. Parágrafo único. Cada diretoria terá seu regulamento próprio. Artigo 29. A execução do serviço militar no Exército ficará a cargo das regiões militares. Parágrafo 1º. Constituem órgãos do serviço militar nos territórios das regiões militares. 1. As seções do Serviço Militar Regional e as de tiro de guerra, que são órgãos regionais de planejamento, execução e coordenação do serviço militar, dependem tecnicamente da diretoria do serviço militar. 2. As circunscrições de serviço militar, que são órgãos regionais de execução e fiscalização do serviço militar, terão instruções próprias de funcionamento, em que serão definidas as atribuições dos órgãos subordinados. São dependentes técnica e doutrinariamente da DSM, através das SSMR e administrativa e disciplinarmente dos comandantes DRM. 3. As delegacias de serviço militar, que são órgãos executores e fiscalizadores diretamente subordinados à CSM, em cujo território tenham sede e que abrangem uma mais juntas do serviço militar. 4. As juntas de serviço militar, que são órgãos executores do serviço militar nos municípios administrativos. Estão subordinados tecnicamente às CSM, correspondentes por intermédio das DEL-SM. 5. Os órgãos alistadores, sob a responsabilidade das organizações militares, designadas pelo Ministro da Guerra, que, como as JSM, são órgãos executores do serviço militar e encarregados do alistamento militar. Depende tecnicamente da CSM, em cujo território tenham sede.
Parágrafo 2º. As CSM e as DOSM terão organização adequada à população e território que lhes competir atender, sempre que necessário. Delas poderão fazer parte, permanente ou temporariamente, elementos dos outros ministérios militares, de acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 32 deste regulamento. Parágrafo 3º. As JSM, como órgãos de execução nos municípios, serão presididas pelos prefeitos municipais, tendo como secretário um funcionário municipal em caso de necessidade absoluta. O agente estatístico local desempenhará as funções de secretário. A critério do presidente da JSM, poderão ser designados seus auxiliares, outros funcionários municipais. Todo o pessoal da JSM deverá ser de reconhecida idoneidade moral e profissional. Parágrafo 4º. Quando razões imperiosas devidamente justificadas impedirem o prefeito municipal de exercer as funções de presidente da JSM, poderá ele designar seu representante para exercê-las em um funcionário municipal de reconhecida capacidade e idoneidade moral. Parágrafo 5º. O secretário da JSM será designado pelo comandante da RM, por proposta da CSM competente, mediante indicação do prefeito municipal. Deverá realizar, sempre que possível, um estágio preparatório das funções da DEL-SM ou na CSM ou por correspondência. Excepcionalmente, se o vulto dos trabalhos da JSM o aconselhar, poderão ser designados mais de um secretário para a mesma JSM. Parágrafo 6º. Os comandantes da DRM poderão modificar a composição de qualquer JSM cuja atuação contrarie o interesse público, adotando então aquela autoridade medidas que no caso couberem. Parágrafo 7º. Nos municípios onde houver tiros de guerra, o seu diretor será também o presidente da JSM, que terá como secretário o instrutor mais antigo, e neste caso, 1. O presidente da JSM será designado pelo comandante da região e os prefeitos municipais ficam dispensados da presidência. 2. Funcionários municipais poderão também ser designados pelos prefeitos para auxiliares da JSM presidida pelo diretor do tiro de guerra. 3. Se os prefeitos municipais forem também diretores do tiro de guerra, a JSM ficará constituída normalmente de acordo com o disposto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 8º. Nos municípios sede da CSM e de outras organizações militares, mediante proposta dos comandantes de RSM, poderá deixar de ser instalada a JSM nesses municípios. Os encargos da JSM serão desempenhados por órgão alistador, sob a responsabilidade de uma organização militar. Parágrafo 9. A responsabilidade pela instalação e manutenção adequadas das JSM, sede pessoal e material, quer presididas pelo prefeito, quer pelo diretor do tiro de guerra, é do município administrativo. Parágrafo 10. O comandante da RM, em caso de dificuldades para o funcionamento das JSM, por irregularidades graves ou por falta de sede, pessoal ou material adequados, poderá suspender o seu funcionamento em caráter temporário, caso em que designará a JSM de outro município, para atendimento dos trabalhos vinculados à junta de funcionamento suspenso, sem prejuízo de medidas administrativas e judiciais, julgadas necessárias. Parágrafo 11. Compete às JSM: 1. Cumprir as instruções para o seu funcionamento, baixadas pelo Ministro da Guerra. 2. Cumprir as prescrições técnicas baixadas pela CSM correspondente. 3. Executar os trabalhos de relações públicas, inclusive publicidade do serviço militar no seu território. 4. Efetuar a fiscalização dos trabalhos do serviço militar a seu cargo, mantendo elevado padrão moral e funcional nas suas atividades e proibindo a atuação de intermediários. Parágrafo 12. As DOSM funcionarão anexas a uma JSM escolhida de acordo com a capacidade de atendimento do município
e de comunicação com as demais JSM de sua jurisdição. Excepcionalmente, poderão funcionar nas sedes das CSM. Parágrafo 13. Constitui órgãos alistadores no Exército. 1. Juntas de Serviço Militar. 2. Circunscrições de Serviço Militar. 3. Órgãos alistadores, OA, sob responsabilidade de organizações do Exército. A execução do serviço militar na Marinha ficará a cargo da Diretoria do Pessoal da Marinha. Parágrafo 1º. Para esse fim, a DPM superintenderá tecnicamente os seguintes órgãos e elementos navais. 1. Distritos navais, que são órgãos de planejamento, execução e fiscalização do serviço militar nos territórios de sua jurisdição. 2. Bases navais, que são órgãos de execução e fiscalização do serviço militar, subordinados aos distritos navais respectivos. 3. Capitanias dos portos, que com suas delegacias e agências são órgãos executantes do serviço militar nos territórios de sua jurisdição, subordinados aos distritos navais respectivos. 4. Corpo de Fuzileiros Navais, órgãos de execução do serviço militar concernente ao pessoal a ele destinado. Parágrafo 2º. Constituem órgãos alistadores da Marinha. 1. Diretoria do Pessoal da Marinha. 2. Distritos Navais. 3. Capitanias dos Portos. 4. Delegacias das Capitanias dos Portos. 5. Agências das Capitanias dos Portos. 6. Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 7. Centro de Armamento da Marinha. 8. Outros órgãos ou comissões assim declarados pelo Ministro da Marinha. Artigo 31. A execução do serviço militar na aeronáutica ficará a cargo das zonas aéreas. Parágrafo 1º. Constituem órgãos do serviço militar nos territórios das AE. 1. Os serviços de recrutamento e mobilização de zona aérea, que são órgãos de planejamento, execução, coordenação do serviço militar. Do âmbito da ZAE, dependem tecnicamente da DPAR e regem-se por instruções próprias. 2. As juntas de alistamento da aeronáutica nas unidades e estabelecimentos dependem tecnicamente dos SMEMZA. Parágrafo 2º. Constitui órgãos alistadores na aeronáutica. 1. Serviço de recrutamento e mobilização de zona aérea. 2. Juntas de alistamento da aeronáutica. 3. Comissões de seleção a funcionarem junto a repartições públicas civis ou militares, autárquicas e de economia mista, federais, estaduais e municipais, estabelecimentos de ensino e indústrias. 4. Outros órgãos assim declarados pelo Ministro da Aeronáutica. Artigo 32. Os órgãos do serviço militar de cada Ministério Militar, enumerados nos artigos 29, 30 e 31 deste regulamento, atenderão também às necessidades dos outros dois ministérios, mediante entendimento adequado. Parágrafo único. Para este fim, poderão ser designadas comissões ou representantes de um ministério, permanentes ou temporários, junto aos órgãos de execução de outro ministério. Artigo 33. Os consulados do Brasil serão órgãos executores do serviço militar no exterior, quanto aos brasileiros que se encontrarem dentro de sua jurisdição. Capítulo 6. Da divisão territorial. Artigo 34. O território nacional para efeito do serviço militar compreende 1. Juntas de serviço militar, correspondentes aos municípios administrativos. 2. Delegacias do serviço militar, abrangendo uma ou mais juntas de serviço militar. 3. Circunscrições de serviço militar, abrangendo diversas delegacias de serviço militar situadas, tanto quanto possível, no mesmo estado. 4. Zonas de serviço militar, abrangendo duas ou mais circunscrições de serviço militar, para efeitos deste regulamento. A linha A. No Exército, serão constituídas as zonas de serviço militar norte, abrangendo as CSM, localizadas no território das 7ª, 8ª e 10ª RM, de serviço militar
Centro, abrangendo as CSM, localizadas no território da 1ª, 2ª, 4ª, 6ª, 9ª e 11ª EM, e de Serviço Militar Sul, abrangendo as CSMs localizadas nas 3ª e 5ª RM. B. Na Marinha e na Aeronáutica, as ZSM serão organizadas, quando necessário, por proposta dos respectivos ministérios. Parágrafo 1º. O Distrito Federal e os territórios federais, exceto o de Fernando de Noronha, são equiparados a estados para os efeitos da LSM e deste regulamento. As suas divisões administrativas são equiparadas a municípios. O território de Fernando de Noronha, para o mesmo fim, fica equiparado a município. Parágrafo 2º. Os municípios serão considerados tributários ou não tributários, conforme sejam ou não designados, no plano geral de convocação, contribuintes para a seleção e consequente convocação para o serviço militar inicial. Artigo 35. A designação dos municípios tributários será feita anualmente pelo EMFA, mediante proposta dos ministros militares. Parágrafo 1º. As propostas para a tributação dos municípios deverão especificar 1. Municípios tributários de organizações militares da ativa. 2. Municípios tributários de órgãos de formação de reserva. 3. Municípios tributários de organizações militares da ativa e de órgãos de formação de reserva, simultaneamente. Parágrafo 2º. Na tributação dos municípios serão levadas em consideração as seguintes condições: 1. Necessidades e localização das organizações militares da ativa e dos órgãos de formação de reserva. 2. Índice demográfico e facilidades de comunicação e de transporte do município. 3. Possibilidades orçamentárias dos ministérios militares. 4. Características de mobilização. Parágrafo 3º. Deverá ainda ser levado em consideração a necessidade de evitar a certeza de que um determinado município seja sempre dispensado de incorporação. Parágrafo 4º. Em consequência da tributação de que trata o presente artigo, serão designados, quando necessário, os municípios constitutivos das guarnições militares referidas no artigo 89 e seus parágrafos deste regulamento. Artigo 36. Entre outros, serão designados como tributárias: 1. Organizações militares da ativa. Os municípios sede dessas organizações e, se necessário, os mais próximos delas. 2. De órgãos de formação de reserva. Os municípios apenas as suas zonas urbana e suburbana, sede desses órgãos e vizinhos, se possível. Artigo 37. Terão prioridade para serem classificados como não tributários de organizações militares da ativa os municípios que possuírem uma das seguintes condições: 1. Recenseamento militar de fraco coeficiente. 2. Meios de comunicação e de transporte deficientes. Recrutamento para o serviço militar. Capítulo 7 do recrutamento. Artigo 38. O recrutamento fundamenta-se na prestação do serviço militar em caráter obrigatório ou no voluntariado, nos termos dos artigos 5 e 127 do presente regulamento. Compreende, inciso 1, convocação, nas suas diferentes finalidades. 2. Seleção. 3. Convocação à incorporação ou à matrícula, designação. 4. Incorporação ou matrícula nas organizações militares da ativa ou nos órgãos de formação da reserva. Capítulo 8. Da seleção e do alistamento. Artigo 39. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos: 1. Físico. 2. Cultural. 3. Psicológico. 4. Moral. Artigo 40. Todos os brasileiros deverão apresentar-se obrigatoriamente para fins de seleção ou de regularização de sua situação militar no ano em que completarem 18 anos de idade, independentemente de editais, avisos ou notificações, em local e época que forem fixados neste regulamento e nos planos
e instruções de convocação. Parágrafo único. A apresentação deverá ser realizada inicialmente para o alistamento e posteriormente para a seleção propriamente dita. Artigo 41. O alistamento constitui o ato prévio e obrigatório à seleção. Parágrafo 1º. A apresentação obrigatória para o alistamento será feita dentro dos primeiros 6 meses do ano, em que o brasileiro completar 18 anos de idade, quanto àqueles que sejam voluntários para a prestação do serviço militar inicial, poderá ser feita a partir da data em que o interessado completar 16 anos de idade. Quanto aos brasileiros naturalizados ou por opção, deverá realizar-se dentro do prazo de 30 dias a contar da data em que receberem o certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção. Parágrafo 2º. O alistamento será efetuado normalmente pelo órgão alistador do local de residência ou, excepcionalmente, em outro órgão alistador, se as circunstâncias o justificarem, a juízo deste último órgão, bem como nos consulados do Brasil, para os que estiverem no exterior. Os órgãos alistadores funcionarão normalmente durante todo o ano. Parágrafo 3º. Aos brasileiros que residirem ou se encontrarem no exterior, próximo à localidade brasileira, é facultada a apresentação por conta própria para alistamento ao órgão alistador da referida localidade. Parágrafo 4º. A inexistência ou falta de órgão alistador no local de residência não constituirá motivo para isentar qualquer brasileiro do alistamento obrigatório, no período previsto no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 5º. O brasileiro que não se tiver apresentado para o alistamento obrigatório na condição fixada no parágrafo 1º deste artigo, incorrerá na multa mínima prevista no número 1 do artigo 176 deste regulamento. 2. Será listado pelo órgão alistador a que comparecer por qualquer motivo. Artigo 42. Ao ser alistado, todo brasileiro receberá, imediata e gratuitamente, do órgão alistador, o certificado de alistamento militar. Parágrafo 1º. Na ocasião da lavratura do CAM, será registrada como limite de validade inicial a data de 1º de dezembro do ano que anteceder ao da incorporação da classe a que pertencer o alistado ou daquela que se encontrar vinculado. Parágrafo 2º. Terminado o prazo acima estabelecido e continuando o brasileiro em dia com as obrigações militares, a validade do CAM será prorrogada nas condições seguintes: 1. Até a data de incorporação ou matrícula. 2. Até o recebimento, quando for o caso, do certificado de isenção ou de dispensa de incorporação. 3. Enquanto permanecer com a incorporação adiada. Artigo 43. Ao apresentar-se ao órgão alistador do local de residência para o alistamento, de conformidade com o fixado nos artigos 40 e 41 deste regulamento, todo brasileiro deverá estar munido dos seguintes documentos: 1. Certidão de nascimento ou prova equivalente, se for brasileiro naturalizado, ou, por opção, a prova de naturalização ou certidão do termo de opção. 2. Duas fotografias 3x4. 3. Declaração de não haver se alistado ainda em outro órgão alistador, assinada pelo alistando, ou a seu rogo por pessoa idônea. Esta declaração poderá ser feita na ficha de alistamento militar, a ser organizada pelo órgão alistador. Parágrafo 1º. Os alistandos residentes em municípios tributários e que sejam arrimos de família deverão apresentar ainda os documentos comprovantes desta situação e o requerimento solicitando dispensa de incorporação, nos termos do parágrafo 10 do artigo 105 deste regulamento. Parágrafo 2º. O brasileiro que não tiver sido registrado civilmente, que não possuir documento hábil de identificação ou que ignorar se foi registrado ou o lugar em que o tenha sido,
Um será alistado de acordo com as declarações de duas testemunhas identificadas sobre o nome, data e lugar de nascimento, filiação, estado civil, residência e profissão, as quais serão anotadas em livro especial e válidas em caráter provisório, exclusivamente para fins de serviço militar. No CAM, deverá ser anotado carimbo em cor vermelha, não é válido como prova de identidade, por falta de apresentação de documento hábil de identificação. 2. Se for incorporado ou matriculado, caberá ao seu comandante, chefe ou diretor, fazê-lo regularizar a sua situação dentro do prazo de prestação do serviço militar inicial com o registro civil ou com providências para obtenção da prova desse registro, ou ainda com a competente justificação judicial. 3. Se for dispensado do serviço militar inicial ou isento, o certificado correspondente deverá conter a anotação prevista no número 1 deste parágrafo, a menos que tenha sido apresentado em tempo útil o documento hábil de identificação. Parágrafo 3º. Os brasileiros residentes no exterior ou se alistarem nos consulados do Brasil deverão apresentar também prova legal de residência. Parágrafo 4º. Os brasileiros preferenciados para cada uma das Forças Armadas, de acordo com o artigo 69 deste regulamento, deverão alistar-se em órgão alistador do Ministério correspondente. Artigo 44. O brasileiro que se alistar 2 vezes incorrerá na multa prevista no número 1 do artigo 177 deste regulamento, independentemente de outras sanções a que possa estar sujeito. Artigo 45. No alistamento realizado em município tributário, serão anotados no CAM o local e a data em que deverá ser feita a apresentação para a seleção, desde que esses elementos sejam conhecidos. Parágrafo único. Caso o alistando apresente notória incapacidade física, terá aplicação o disposto em os artigos 59 e 60 desse regulamento. O órgão listador poderá providenciar a inspeção de saúde do requerente. Artigo 46. Por ocasião do alistamento da classe e a critério dos comandantes de RM, DN ou ZAE, poderão ser constituídas comissões de seleção nas organizações militares, onde funcionarem órgãos alistadores, com a finalidade de realizarem a inspeção de saúde dos alistandos. Essa inspeção se regerá pelo disposto em o artigo 52 desse regulamento. Parágrafo 1º. Os julgados incapazes definitivamente receberão certificados de isenção. Parágrafo 2º. Os demais deverão apresentar-se na época da seleção da classe conforme estabelece o artigo 48 do presente regulamento, sendo então submetidos a nova inspeção de saúde. Artigo 47. Para os brasileiros residentes nos municípios não tributários, o recrutamento ficará limitado ao alistamento. Artigo 48. Os brasileiros da classe C convocada residentes em municípios tributários ficam obrigados a apresentar-se para a seleção a ser realizada dentro do segundo semestre do ano em que completarem 18 anos de idade, independentemente de editais, avisos e notificações, em locais e prazos fixados neste regulamento e nos planos e instruções de convocação. Também ficam obrigados a essa apresentação aos brasileiros vinculados à classe a ser convocada. Parágrafo 1º. A seleção deve proporcionar a avaliação dos brasileiros a serem convocados para o serviço militar inicial, quanto ao aspecto físico, cultural, psicológico e moral, de forma a permitir sejam aproveitados para a incorporação ou matrícula, de acordo com as suas aptidões e as necessidades dos ministérios militares. Parágrafo 2º. Serão submetidos à seleção os conscritos, os voluntários e os pertencentes a classes anteriores, ainda em débito com o serviço militar. Parágrafo 3º. Os brasileiros que se apresentarem para a seleção sem terem realizado o alistamento deverão previamente ser alistados no órgão alistador competente. 49. A seleção para todas as Forças Armadas será realizada por meio de comissões de seleção, para isso designadas pela autoridade competente
e constituídas por militares da ativa ou da reserva, e, se necessário, completadas com civis devidamente qualificados. Essas comissões funcionarão de acordo com as instruções particulares nos locais e prazos previstos nos planos e instruções de convocação. Parágrafo 1º. O ministro militar interessado fixará as indenizações e gratificações para o médico civil ou da reserva não convocado que colaborar nas inspeções de saúde realizadas pela comissão de seleção. Parágrafo 2º. Os brasileiros residentes em municípios tributários que por qualquer motivo deixarem de se apresentar nas épocas fixadas para a seleção de sua classe e os vinculados a essa classe poderão apresentar-se durante as épocas de incorporação às comissões de seleção, que estarão funcionando nas organizações designadas para esse fim, sem prejuízo das sanções, multas e que estiverem sujeitos. Parágrafo 3º. Os brasileiros naturalizados e os por opção serão submetidos à primeira seleção a ser realizada após o fornecimento do certificado de naturalização ou da assinatura do termo de opção. Parágrafo 4º. Os brasileiros, após completarem 16 anos de idade, residentes em quaisquer municípios, poderão apresentar-se para a seleção desde que satisfaçam as condições fixadas pelos ministros militares para sua aceitação como voluntários de acordo com o disposto no artigo 127 e seus parágrafos deste regulamento. Parágrafo 5. Os voluntários, nas condições fixadas no parágrafo 4º anterior, uma vez apresentados para a seleção, ficam sujeitos às mesmas obrigações impostas à classe a ser convocada, respeitando-se as condições fixadas nas inscrições para a sua aceitação. Parágrafo 6º. Aos brasileiros que residirem ou se encontrarem no exterior, próximo à localidade brasileira onde funcionar CS, é facultado que ali se apresentem por conta própria para a seleção. Artigo 50. A seleção compreenderá, além do alistamento, inciso 1, inspeção de saúde e, a critério dos ministérios militares, outras provas físicas. 2. Testes de seleção. 3. Entrevista. 4. Apreciação de outros elementos disponíveis. Parágrafo único. A seleção de que trata este artigo será feita de acordo com instruções baixadas pelo ministro militar interessado. Artigo 51. As CS, que funcionarão em princípio nas sedes dos municípios tributários, serão constituídas no mínimo de 3 oficiais, inclusive de um médico e do delegado do serviço militar no território jurisdicionado pela respectiva delegacia. Também integrarão a CS praças auxiliares necessárias e os secretários da JSM nas sedes dos seus municípios. Parágrafo 1º. Quando houver interesse, poderão integrar as CS oficiais das outras Forças Armadas, mediante entendimento prévio entre os comandantes de RM, DN e ZAE. Parágrafo 2º. As CS poderão ser fixas ou rolantes. Artigo 52. Os inspecionados de saúde para fins do serviço militar serão classificados em 4 grupos. 1. Grupo A, quando satisfizerem os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez físicas, podem apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o serviço militar. 2. Grupo B1, quando incapazes temporariamente, puderem ser recuperados em curto prazo. 3. Grupo B2, quando incapazes temporariamente, puderem ser recuperados, porém sua recuperação exija um prazo longo e as lesões, defeitos ou doenças de que foram ou sejam portadores desaconselhem sua incorporação ou matrícula. 4. Grupo C, quando forem capazes definitivamente irrecuperáveis, por apresentarem lesão, doença ou defeito físico, considerados incuráveis
e incompatíveis com o serviço militar. Parágrafo único. Os pareceres emitidos nas atas de inspeção de saúde serão dados sob uma das seguintes formas: 1. Apto A. 2. Incapaz B1. 3. Incapaz B2. 4. Incapaz C. Artigo 53. Os conscritos que, inspecionados de saúde por ocasião do alistamento, forem julgados apto A, incapaz B1 e incapaz B2, serão submetidos à nova inspeção de saúde por ocasião da seleção a que estão sujeitos de acordo com o disposto em o parágrafo 2º do artigo 46 desse regulamento. Apenas os que tiverem sido julgados aptos a menos de 6 meses poderão deixar de realizá-la a critério da CS. Artigo 54. Os conscritos e voluntários julgados aptos a serão submetidos aos testes e entrevistas, consoante as instruções para a seleção dos ministros militares. Artigo 55. Os conscritos julgados incapaz B1 terão adiamento de incorporação por 1 ano e concorrerão à nova seleção com a classe seguinte. Nos CAN respectivos serão devidamente anotados o grupo em que foram classificados, o número do diagnóstico, a data e o local em que deverão apresentar-se para a nova inspeção de saúde. Parágrafo 1º. A requerimento dos interessados poderão ser mandados à nova inspeção de saúde nas épocas de incorporação da sua classe, desde que comprove o tratamento do que ocasionou a incapacidade temporária. Se julgados aptos, concorrerão à incorporação com a sua classe. Parágrafo 2º. Por iniciativa da Força Armada em que tenha sido realizada a seleção e de acordo com os meios disponíveis, os conscritos poderão ser submetidos a tratamento do que ocasionou a incapacidade temporária e mandados à nova inspeção de saúde nas épocas de incorporação da sua classe. Se julgados aptos, concorrerão à incorporação com a mesma classe. Artigo 56. Os conscritos que forem julgados incapazes B1 em suas inspeções de saúde realizadas para a seleção de 2 classes distintas, qualquer que seja o diagnóstico, serão incluídos desde logo no excesso de contingente. Terão nos respectivos CAN anotados o grupo em que foram classificados, o número do diagnóstico e a expressão excesso de contingente. Parágrafo único. Os conscritos que forem julgados incapazes B1 com o mesmo diagnóstico ou com diagnósticos diferentes em suas inspeções de saúde realizadas em datas afastadas de mais de 6 meses e durante a seleção da mesma classe poderão ser mandados incluir de imediato no excesso de contingente a critério do comandante de RMDN ou ZAE, uma vez que não haja outras servidões a satisfazer. Uma das inspeções poderá ser realizada por ocasião do alistamento. Os CAN respectivos, se for o caso, receberão anotações idênticas às prescritas neste artigo. Artigo 57. Os conscritos julgados incapazes B2 serão incluídos desde logo no excesso de contingente, fazendo-se nos CAN correspondentes às anotações determinadas no artigo anterior. Parágrafo único. A reabilitação dos conscritos de que trata este artigo, bem como dos julgados incapazes B1, nos termos do artigo anterior e seu parágrafo único, em consequência de requerimento do interessado, por uma única vez, será feita na forma do artigo 110 e seus parágrafos 1º e 2º do presente regulamento. Artigo 58. Os conscritos e voluntários julgados incapazes C, em qualquer das inspeções, receberão o certificado de isenção, que lhes será fornecido pelas autoridades fixadas no artigo 165, parágrafo 1º deste regulamento. 59. Os portadores de lesão, defeito físico ou doença incurável notoriamente incapazes para o serviço militar, a partir do ano
em que completarem 17 anos de idade, poderão requerer o certificado de isenção às CSM ou órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica, se residentes no país, e a DSM, DPM ou DPAR, por intermédio dos consulados, se residentes no exterior. Estas prescrições também são aplicáveis aos residentes em municípios não tributários. Parágrafo único. Os requerimentos a que se refere este artigo serão instruídos com documentos necessários para comprovar a situação alegada e caberá às CSM ou órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica e aos consulados do Brasil tomar as providências necessárias à verificação da veracidade do alegado, seja diretamente por seus órgãos, seja por solicitação a outros órgãos oficiais disponíveis. Artigo 60. Os conscritos que se encontrarem clinicamente impossibilitados de comparecer à seleção poderão requerer a regularização de sua situação militar aos comandantes de RM, DN ou ZAE, diretamente ou por intermédio das CS fixas ou volantes, juntando atestado médico que comprove o deficiente estado físico ou mental e a impossibilidade da locomoção, quando se encontrarem recolhidos a hospitais ou clínicas especializadas. O diretor desses estabelecimentos deverá participar essa situação do conscrito ao comandante de RM, DN ou ZAE, o qual adotará as medidas convenientes. Artigo 61. Os ministros militares, através das diretorias de saúde respectivas, baixarão instruções para a inspeção de saúde dos conscritos, de modo que atendam às diferentes necessidades dos ministérios. Parágrafo 1º. Deverão ser realizados pelas referidas diretorias estudos dos resultados das inspeções efetuadas em cada ano, tendo em vista as exigências das futuras inspeções e o interesse dos problemas relacionados com a situação física da população. Parágrafo 2º. Os resultados desses estudos deverão ser remetidos simultaneamente ao EMFA e ao Ministério da Saúde. Artigo 62. Os conscritos que devam fazer deslocamentos para os locais de seleção o farão por conta própria. Artigo 63. Colaborarão na seleção anual do contingente mediante solicitação dos comandantes de RM, DN e ZAE, os serviços médicos de entidades federais e mediante anuência ou acordo prévio, os mesmos serviços de órgãos estaduais e municipais, bem como de entidades autárquicas de economia mista e particulares, com a finalidade de utilização dos processos mais adequados nas inspeções de saúde. Artigo 64. A seleção para a matrícula nos órgãos de formação de reserva será realizada nas épocas fixadas para a seleção da classe a ser convocada, de acordo com o estabelecido nos planos de convocação e nos regulamentos dos respectivos órgãos. Parágrafo 1º. Nessa seleção serão obedecidas, no que forem aplicáveis, as prescrições gerais estabelecidas neste regulamento. Parágrafo 2º. As CS para matrícula nos tiros de guerra poderão ser constituídas pelo diretor do tiro, pelo delegado do serviço militar ou pelo instrutor de tiro de guerra e por um médico local designado pelo comandante da RM, de acordo com a legislação vigente. Capítulo 9. Da convocação e da distribuição do contingente. Artigo 65. Serão convocados anualmente para prestar o serviço militar inicial nas Forças Armadas os brasileiros pertencentes a uma única classe, bem como os abrangidos
pelo parágrafo único do artigo 111 deste regulamento. Artigo 66. A classe convocada será constituída por brasileiros que completarem 19 anos de idade entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano e que deverão ser incorporados em organização militar, da ativa ou matriculados em órgão de formação de reserva. Parágrafo 1º. Por organização militar, entende-se os corpos de tropa, repartições, estabelecimentos, navios, bases navais ou aéreas e qualquer unidade tática ou administrativa que faça parte do todo orgânico do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Parágrafo 2º. Órgãos de formação de reserva é a denominação genérica dada aos órgãos de formação de oficiais graduados e soldados ou marinheiros para a reserva. Parágrafo 3º. As subunidades, quadros com a finalidade de formar soldados ou marinheiros especialistas e graduados de fileira e especialistas destinados não só à ativa como à reserva, são consideradas, conforme o caso, como organização militar da ativa ou órgão de formação de reserva. Artigo 67. A convocação para o serviço militar inicial será regulada anualmente pelo Plano Geral de Convocação, elaborado pelo EMFA, com participação dos Ministérios Militares, no qual se especificarão: 1. Classe a ser convocada. 2. Épocas para a seleção e para incorporação ou matrícula dos convocados. 3. Prazos de apresentação. 4. Tributação dos municípios de acordo com o disposto no artigo 35, 36 e 37 deste regulamento. 5. Distribuição dos contingentes segundo as necessidades dos ministérios militares. 6. Outras prescrições necessárias. Parágrafo 1º. O Plano Geral de Convocação para o Serviço Militar Inicial deverá ser expedido até 30 de novembro do ano anterior em que a classe a ser convocada completar 18 anos de idade. Para isso, os ministros militares encaminharão as suas propostas ao EMFA até o dia 30 de setembro do mesmo ano. Parágrafo 2º. A tributação dos municípios deverá constar de anexo ao Plano Geral de Convocação, para fins de distribuição aos ministérios interessados. Artigo 68. A distribuição dos contingentes dependerá: inciso 1. Dos quadros de efetivos a preencher, levando-se em consideração os claros abertos pelo licenciamento dos incorporados e por outros motivos. 2. Das necessidades e possibilidades de matrícula nos órgãos de formação de reserva. Parágrafo único. Caberá ao Exército, em princípio, a responsabilidade geral do recrutamento para o serviço militar inicial dos residentes nos municípios sedes das suas organizações militares da ativa e dos seus órgãos de formação de reserva, ou próximos daquelas organizações e desses órgãos de formação. As necessidades da Marinha e da Aeronáutica quanto aos residentes nesses municípios serão atendidas pelas propostas de tributação de que trata o artigo 35 e objetivadas nos termos do artigo 71, ambos desse regulamento. Artigo 69. Terão destino preferencial na distribuição os que, na época da seleção da classe 1 para o Exército, a. exercerem profissões ou tiverem aptidões de interesse especial, b. exercerem profissões compreendidas no número 5 do artigo 105 do presente regulamento, e não estiverem preferenciados para a Marinha ou para a Aeronáutica. 2. Para a Marinha. A linha A. Tiverem 1 ano de exercício nas profissões para o qual se matricularam nas capitanias dos portos, suas delegacias ou agências. B. Tiverem exercido
por um ano atividades técnico-profissionais em bases fábricas, centros de construção ou reparo naval, estaleiros, diques, carreiras, oficinas ou terminais marítimos, bem como os que estiverem matriculados há mais de um ano em escola técnico-profissionais concernentes às atividades navais. A linha C, como escoteiro do mar, tiverem pelo menos 3 anos de atividade escoteira. A linha D, os que contarem pelo menos um ano de serviço em atividades de fotogrametria e cartografia náutica em estabelecimentos navais, ou, a linha E, estiverem inscritos em associações de pesca submarina registradas nas capitanias dos portos e que contarem pelo menos 3 anos de atividade regular nessas associações. 3. Para a aeronáutica, a linha A, estiverem matriculados nas escolas técnicas de aviação. A linha B, estiverem matriculados nas escolas de pilotagem das associações de voo, das empresas de aviação comercial, dos aeroclubes e os que forem possuidores de habilitação como piloto de avião. A linha C, estiverem ao escoteirismo aéreo ou praticarem voo à vela. A linha D, forem aprendizes de artifício, operários ou técnicos de qualquer grau em fábricas, indústrias ou oficinas de material aeronáutico. A linha E, exercerem função técnico-profissional em empresas de aviação comercial, desportiva de atividades comuns ou de execução de levantamento aerofotogramétrico. Ou, a linha F, forem servidores civis do Ministério da Aeronáutica com mais de um ano de serviço. Parágrafo único. Os preferenciados ficarão vinculados à Força Armada respectiva, que fixará a melhor maneira para o seu aproveitamento, dentro das prescrições da LSM e deste regulamento, tendo em vista as necessidades de serviço social no tempo de paz e na mobilização. Só mediante entendimento entre os ministérios militares, o preferenciado de uma força pode ser aproveitado em outra força. Os ministérios militares baixarão, se necessário, instruções complementares de convocação para o serviço militar inicial, as quais completarão o Plano Geral de Convocação. Artigo 71. As regiões militares elaborarão os planos regionais de convocação, nele incluindo as necessidades dos distritos navais e zonas aéreas, com informações sobre os preferenciados fornecidos pelos comandantes respectivos. Os planos regionais de convocação especificarão todas as medidas de execução relacionadas com a apresentação, a seleção, a incorporação e matrícula e outras particularidades. Artigo 72. Os DN e ZAE baixarão as instruções necessárias para a execução da convocação, no âmbito das suas responsabilidades. Artigo 73. Deverão ser divulgadas, mediante publicidade adequada e oportuna, as prescrições do Plano Geral de Convocação, instruções complementares de convocação, planos regionais de convocação e instruções dos DN e ZAE, que interessarem aos brasileiros abrangidos por esses documentos. Artigo 74. Os brasileiros, uma vez satisfeitas as condições de seleção, serão considerados convocados à incorporação ou matrícula. 1. Receberão destino, isto é, designação, ou 2. Constituirão o excesso de contingente. Parágrafo 1º. Os seus CAN lhes serão devolvidos após devidamente anotados com 1. A expressão designado para a incorporação ou matrícula e mais a data e o local onde deverão apresentar-se para a efetivação da medida. Ou 2. A expressão excesso do contingente e mais a correspondente à revalidação do CAN até 31 de dezembro do ano em que a sua classe deva ser incorporada. Parágrafo 2º. Os brasileiros que forem selecionados
por órgãos da Marinha ou da Aeronáutica e que excederem as necessidades de incorporação ou de matrícula nessas forças, após incluídas as majorações necessárias, serão mandados apresentar aos órgãos de seleção do Exército com finalidade de nele concorrerem à incorporação ou matrícula com sua classe. Parágrafo 3º. A apresentação dos excedentes de que trata o parágrafo anterior deverá ser feita de modo a que possam ser submetidos no Exército à seleção da sua classe, ou no mínimo à seleção da primeira época de incorporação da mesma classe. Parágrafo 4º. Dessa apresentação e a critério da respectiva força serão excetuados os preferenciados, de que trata o artigo 69 deste regulamento. Capítulo 10 da Incorporação. Artigo 75. Incorporação é o ato de inclusão do convocado ou voluntário em uma organização militar ativa das Forças Armadas. Parágrafo 1º. A incorporação para a prestação do serviço militar inicial poderá ser feita em mais de uma época, em todas ou determinadas RM, DN ou ZAE, ou organizações das Forças Armadas, conforme proposta dos ministros militares, consignada no Plano Geral de Convocação e regulada nos documentos decorrentes. Parágrafo 2º. Concorrerão à incorporação os brasileiros que, após a seleção, tenham sido convocados à incorporação e recebido um destino. Parágrafo 3º. Os assim convocados que deixarem de se apresentar dentro dos prazos estipulados nos destinos que lhes forem atribuídos serão declarados insubmissos. Artigo 76. Tanto quanto possível, os convocados serão incorporados em organização militar ativa, localizada no município de sua residência. Parágrafo único. Só nos casos de absoluta impossibilidade de preencher os seus próprios claros, uma zona de serviço militar poderá receber convocados transferidos de outra zona. Artigo 77. Para cada organização militar será destinado um contingente igual às suas necessidades de incorporação, acrescido de uma percentagem variável fixada pelos planos regionais de convocação e pelas instruções dos DN e ZAE para atender a faltas por diferentes motivos. Artigo 78. As organizações militares da ativa poderão complementar a seleção dos convocados que lhes forem destinados, visando a selecionar aqueles que serão incorporados. Parágrafo 1º. Os que excederem as necessidades da organização serão incluídos no excesso de contingente, nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 74 deste regulamento. Parágrafo 2º. A complementação de que trata este artigo, que poderá compreender nova inspeção de saúde, será regulada por instruções particulares, baixadas pelos comandantes de RM, DN e ZAE. Artigo 79. Durante as épocas de incorporação serão designadas em cada RM, DN e ZAE organizações onde funcionarão CS fixas, destinadas a receber a apresentação e selecionar os conscritos da classe convocada e os das anteriores, ainda em débito com o serviço militar. Parágrafo 1º. No Exército, as CS receberão também, acompanhados dos documentos com os resultados da seleção, os conscritos que tiverem excedido as necessidades da Marinha e da Aeronáutica, na forma do parágrafo 2º do artigo 74 deste regulamento, dispensando-lhes o tratamento que for estabelecido nos planos regionais de convocação. Parágrafo 2º. Serão ainda submetidos à seleção na CS os julgados em inspeção de saúde, incapaz B1 para o serviço militar, amparados pelo parágrafo 1º e 2º do
do artigo 55 deste regulamento. Artigo 80. Os insubmissos e desertores, quando se apresentarem ou forem capturados, serão obrigatoriamente incorporados ou reincluídos, se julgados aptos para o serviço militar, em inspeção de saúde. A incorporação ou reinclusão deverá ser efetuada, em princípio, na organização militar para que haviam sido anteriormente designados. Parágrafo único. Os absolvidos nos processos e os condenados que tenham cumprido pena completarão ou prestarão o serviço militar inicial, ressalvado o disposto no parágrafo 5 do artigo 140 deste regulamento. Artigo 81. Os insubmissos e desertores que, na inspeção de saúde de que trata o artigo anterior, não forem julgados aptos para o serviço militar, ficam sujeitos à legislação especial. Artigo 82. Terão prioridade para incorporação nas organizações militares da ativa. 1. Os convocados que, tendo recebido destino de incorporação ou de matrícula em uma RM-DN-UZE, venham a transferir sua residência para o território de outra RM-DN-UZE. 2. Os conscritos das classes anteriores que obtiverem adiamento de incorporação para se candidatar à matrícula em escolas, centros ou cursos de oficiais da reserva, bem como em institutos de ensino oficiais ou reconhecidos destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários e não satisfizerem as condições exigidas para a matrícula ou não se apresentarem findos os prazos concedidos. 3. Os que, tendo obtido adiamento de incorporação por estarem matriculados em cursos de formação de oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros, interromperem os cursos antes de um ano sem direito à rematrícula, e os que interromperem em qualquer tempo os cursos dos institutos de ensino destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, desde que não tenham sido possível a matrícula em órgãos de formação da reserva. 4. Os brasileiros naturalizados ou por opção, estes desde que tenham sido educados no exterior. 5. Os que apresentarem melhores resultados na seleção. Artigo 83. Em igualdade de condições de seleção, terão prioridade para incorporação. 1. Os refratários. 2. Os demais brasileiros pertencentes a classes anteriores, ainda em débito com o serviço militar. 3. Os brasileiros por opção, desde que educados no Brasil. 4. Os preferenciados. Artigo 84. A incorporação, em qualquer dos casos enumerados nos artigos 82 e 83 deste regulamento, fica condicionada a que o convocado tenha menos de 30 anos de idade e sido julgado apto em inspeção de saúde. Artigo 85. Matrícula é o ato de admissão do convocado ou voluntário em órgão de formação de reserva, bem como em certas organizações militares da ativa, escola, centro, curso de formação de militar da ativa. Parágrafo único. As condições específicas de matrícula nas organizações referidas neste artigo constarão dos regulamentos respectivos. Em nenhum caso, a matrícula realizada antes do ano em que o matriculado completar 17 anos terá efeito para fins de prestação do serviço militar, tendo em vista a idade mínima fixada no artigo 20 deste regulamento. Artigo 86. Concorrerão à matrícula nos órgãos de formação de reserva os brasileiros que, após a seleção, tenham sido convocados à matrícula e recebido o destino correspondente. Parágrafo único. Os assim convocados que deixarem de se apresentar dentro dos prazos estipulados nos destinos que lhes forem atribuídos serão declarados insubmissos. Artigo 87. As condições de matrícula, inclusive prioridade, nos órgãos de formação de reserva, serão determinadas pelos atos
que os criarem e pelos respectivos regulamentos, complementados, quando necessário, pelos planos regionais de convocação e instruções para execução da convocação das DNZAE. Na fixação dessas condições, serão levadas em consideração a finalidade determinante da criação desses órgãos, a melhor forma de aproveitamento dos contingentes disponíveis e as prescrições do presente regulamento. Parágrafo único. Terão prioridade para matrícula em órgãos de formação de reserva, em igualdade de condições de seleção, os brasileiros que, tendo obtido adiamento de incorporação, interrompem os cursos dos institutos de ensino destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, e satisfizerem as condições de ingresso nos mesmos órgãos, não havendo possibilidade de matrícula. Terão prioridade para incorporação e organização militar da ativa, nos termos do número 3 do artigo 82 deste regulamento. Artigo 88. Nos tiros de guerra, quer localizados em município tributário, apenas de órgãos de formação de reserva, quer em município tributário simultaneamente desses órgãos e de organizações militares da ativa, só poderão ser matriculados os brasileiros residentes há mais de um ano referido à data do início da época de seleção nas zonas urbanas e suburbana do município, sede ou de município constitutivo de guarnição militar, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 89 desse regulamento, se for o caso. Parágrafo único. Os residentes em zona rural dos municípios tributários simultaneamente de órgãos de formação de reserva, tiros de guerra e de organizações militares da ativa, bem como dos excedentes das zonas urbana e suburbana dos referidos municípios, concorrerão à incorporação nestas últimas organizações. Artigo 89. Os brasileiros que na época da seleção da sua classe se encontrarem matriculados em escolas superiores ou no último ano do ciclo colegial do ensino médio terão prioridade para matrícula ou incorporação nos órgãos de formação da reserva existentes na guarnição militar, onde estiverem frequentando cursos. Para isto, deverão satisfazer, além das condições de seleção da classe, as previstas nos regulamentos dos órgãos de formação de reserva a que forem destinados. Parágrafo 1º. Os municípios constitutivos de cada uma dessas guarnições militares serão designados pelo EMFA, por proposta dos ministros militares, apenas para os efeitos do presente artigo. Parágrafo 2º. Nos municípios tributários, simultaneamente de organizações militares da ativa e de órgãos de formação de reserva, os brasileiros a que se refere este artigo. 1. Que excederem as necessidades de matrícula dos órgãos de formação de reserva, concorrerão à incorporação nas organizações militares da ativa. 2. Que satisfizerem as condições de seleção da classe, mas não as dos órgãos de formação de reserva, concorrerão à incorporação nas organizações militares da ativa. Artigo 90. Os refratários dos municípios tributários, somente de órgãos de formação de reserva, em igualdade de condições de seleção com a classe a que ficar vinculada, terão prioridade para matrícula no referido órgão. Artigo 91. Os insubmissos de órgãos de formação de reserva, bem como os desertores desses mesmos órgãos, por terem sido neles incorporados, quando se apresentarem ou forem capturados, serão respectivamente incorporados em organização da ativa ou reincluídos, de acordo com o estabelecido no artigo 80 deste regulamento. Artigo 92. Os matriculados em órgãos de formação de reserva, mesmo quando não incorporados em
consequência das condições de funcionamento daqueles órgãos, ficarão sujeitos à prestação do serviço militar, às atividades correlatas à manutenção da ordem interna, nos termos do artigo 23 e do parágrafo único do artigo 57 da LSM. Capítulo 12. Do excesso ou da deficiência do contingente. Artigo 93. Os convocados à incorporação ou matrícula que por qualquer motivo não forem incorporados nas organizações militares da ativa ou matriculados nos órgãos de formação de reserva constituirão o excesso de contingente e serão relacionados na CSM ou órgão correspondente da Marinha e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. O excesso de contingente destina-se a atender, durante a prestação do serviço militar inicial da classe, a chamada complementar, para o recompletamento ou acréscimo de efetivo das organizações desfalcadas ou que forem criadas. Parágrafo 2º. Constituirão o excesso do contingente os brasileiros residentes em municípios tributários e que 1. Tenham sido julgados aptos em seleção e não tenham podido receber destino de incorporação ou matrícula, por excederem as necessidades. 2. Tenham sido julgados incapaz B1 para o serviço militar, nos termos do artigo 56 e seu parágrafo único, bem como incapaz B2, na forma do artigo 57, 139, parágrafo 4º, número 2 e 140, parágrafo 6, todos deste regulamento. 3. Tenham mais de 30 anos de idade, estejam em débito com o serviço militar, independentemente da aplicação das penalidades a que estiverem sujeitos. Artigo 94. Se houver deficiência para o atendimento das necessidades normais de incorporação ou matrícula nos territórios das RMDN e ZAE, poderão ser usados os seguintes recursos: 1. Aceitação de voluntários. 2. Transferência de convocados, desde que dentro da mesma zona do serviço militar. 3. Dilação da duração do tempo de serviço militar, prevista nos parágrafos do artigo 21 deste regulamento. Artigo 95. Os incluídos no excesso do contingente anual que não forem chamados para a incorporação ou matrícula até 31 de dezembro do ano designado para a prestação do serviço militar inicial da sua classe serão dispensados de incorporação e de matrícula e farão jus ao certificado de dispensa de incorporação a partir daquela data. Parágrafo único. Os compreendidos nos números 2 e 3 do parágrafo 2º do artigo 93 desse regulamento receberão o referido certificado imediatamente após a sua inclusão no excesso do contingente. Do adiamento de incorporação. Artigo 96. O adiamento de incorporação e de matrícula constitui o ato de transferência de um conscrito de uma classe para prestar o serviço militar com outra classe posterior à sua. Parágrafo 1º. O adiamento de incorporação poderá ser concedido mediante requerimento dirigido ao comandante da RM, onde residir o interessado, ou aos comandantes da DN-ZAE, nos casos dos preferenciados ou alistados na Marinha e na Aeronáutica, através da CS ou de outros órgãos do serviço militar. Parágrafo 2º. Os requerimentos a que se refere o parágrafo anterior serão apresentados durante a época da seleção, de preferência até 30 dias antes do seu término. Os documentos necessários para os instruir constarão das instruções complementares de convocação. Parágrafo 3º. A concessão dos adiamentos de incorporação será anotada no CAN do interessado após o pagamento da taxa militar na forma do artigo 224 deste regulamento, seja pelas CS quando fixas, seja pelo órgão alistador correspondente. A CSM registrarão as referidas concessões. Parágrafo 4º. Os residentes no exterior, inclusive os que ali estiverem frequentando cursos
e que o comprovem mediante apresentação do CAN e do passaporte ao regressarem ao Brasil terão a situação militar regularizada do seguinte modo: 1. O tempo passado no exterior será considerado como adiamento de incorporação sem necessidade de requerimento, devendo ser paga a taxa militar correspondente. 2. Concorrerão à seleção da primeira classe a ser incorporada. Parágrafo 5. Para comprovarem, quando do seu regresso ao Brasil, a situação de residentes no exterior, os brasileiros de que trata o parágrafo 4º deste artigo deverão apresentar-se anualmente ao Consulado do Brasil, respectivo, para anotação da referida situação no CAM. Artigo 97. Terão a incorporação adiada por um ano os conscritos julgados incapazes B1 por ocasião da seleção, nos termos do artigo 55 deste regulamento. Artigo 98. Poderão ter a incorporação adiada, por um ano ou 2 anos. Alínea A. Os candidatos à matrícula nas escolas de formação de oficiais da ativa, desde que satisfaçam, na época da seleção, ou venham a satisfazer, dentro do prazo do adiamento, as condições de escolaridade exigidas para o ingresso nas referidas escolas. A linha B. Os candidatos à matrícula nas escolas, centros ou cursos de formação de oficiais da reserva, nas mesmas condições fixadas na letra A anterior. A linha C. Os que se candidatarem à matrícula em institutos de ensino, oficiais ou reconhecidos, destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, desde que aprovados no segundo ano do ciclo colegial de ensino médio, à época da seleção da sua classe. 2. Por tempo igual ao da duração dos cursos ou até a sua interrupção, os que estiverem matriculados. A linha A em institutos de ensino devidamente registrados, destinados à formação de sacerdotes e ministros de qualquer religião ou de membros de ordens religiosas regulares. A linha B, em cursos de formação de oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros, conforme o já prescrito no artigo 14 deste regulamento. A linha C, em institutos de ensino, oficiais ou reconhecidos, destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários. 3. Pelo tempo de permanência no exterior. A linha A, os que se encontrarem no exterior, inclusive frequentando cursos e que o comprovem nos termos do parágrafo 4 e 5 do artigo 96 deste regulamento. A linha B, os que obtiverem bolsas de estudo no exterior de caráter técnico, científico ou artístico, até data anterior a que lhe for marcada para incorporação ou matrícula, na forma dos parágrafo 4º e 5º do artigo 96 do presente regulamento. Parágrafo 1º. Os que tiverem a incorporação adiada, nos termos do número 1 deste artigo. 1. Candidatos à matrícula em escolas de formação de oficiais da ativa e que não se matricularem terão prioridade para matrícula nas escolas, centros ou cursos de oficiais da reserva. 2. Candidatos à matrícula em escolas, centros ou cursos de oficiais da reserva terão prioridade para matrícula nesses órgãos, desde que satisfaçam as condições exigidas. Caso não satisfaçam essas condições ou não se apresentem findos os prazos concedidos, terão prioridade para incorporação em corpos de tropa ou organizações navais e aéreas correspondentes, com a primeira classe a ser convocada, ou 3. Candidatos à matrícula nos institutos de ensino destinado à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, que não obtenham matrícula em nenhum desses institutos, concorrerão com prioridade à incorporação nas organizações militares da ativa, com a primeira classe a ser convocada. Parágrafo 2º. Os que tiverem a incorporação adiada, de acordo com o número 2 deste artigo,
após concluírem os cursos. 1. Os da letra A serão considerados dispensados do serviço militar inicial, ficando sujeitos ao cumprimento de obrigações que lhes forem fixadas nos serviços das Forças Armadas ou na sua assistência espiritual, de acordo com a respectiva formação, mediante legislação especial e nos termos do parágrafo 2º do artigo 181 da Constituição da República. Farão jus ao documento comprobatório de situação militar, fixado no parágrafo 4º do artigo 107 deste regulamento. 2. Os da letra B terão a situação regulada pelo Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército. 3. Os da letra C terão a situação regulada em legislação especial. Parágrafo 3º. Os que tiverem a incorporação adiada de acordo com o número 2 deste artigo e que interromperem o respectivo curso. 1. Os da letra A concorrerão à incorporação com a primeira classe a ser convocada. 2. Os da letra B que tenham sido desligados antes de 1 ano de curso e não tenham direito à matrícula, concorrerão com prioridade à incorporação com a primeira classe a ser convocada, de acordo com o prescrito no artigo 14 deste regulamento. Após 1 ano de curso, serão considerados reservistas de segunda categoria. 3. Os da letra C terão prioridade em igualdade de condições de seleção para matrícula em órgãos de formação da reserva, ou terão prioridade para incorporação em organização militar da ativa, com a primeira classe a ser convocada conforme o caso. Parágrafo 4º. Os que tiverem a incorporação adiada até a terminação ou interrupção dos cursos, por estarem matriculados em institutos de ensino destinados à formação de sacerdotes e ministros de qualquer religião ou de membros de ordens religiosas regulares, bem como em institutos de ensino destinados à formação de médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários, deverão apresentar-se anualmente ao órgão do serviço militar adequado, a fim de terem sucessivamente prorrogada a data de validade do CAM, registrada na ocasião da concessão do adiamento. Artigo 99. Os refratários não poderão obter o adiamento de incorporação com o fim de se candidatarem à matrícula nas escolas, centros, cursos e institutos previsto no número 1 do artigo 98 deste regulamento. Artigo 100. Não será interrompido o prazo de adiamento de incorporação dos brasileiros que se encontrarem frequentando cursos no exterior e que vierem ao Brasil em gozo de férias, por prazo não superior a 90 dias. Artigo 101. Os que obtiverem adiamento de incorporação por qualquer prazo e motivo deverão apresentar-se nas épocas que lhes forem marcadas, sob pena de incorrerem na multa prevista no número 2 do artigo 177 deste regulamento, sem prejuízo da ação penal que couber no caso. 1. Seja CS para incorporação e matrícula. 2. Seja a um órgão adequado do serviço militar para regularização da sua situação militar. Parágrafo único. Deverão ainda apresentar-se aqueles cujo motivo da concessão do adiamento houver cessado, antes da terminação do prazo fixado. A apresentação deverá realizar-se imediatamente após a cessação do motivo da concessão. Artigo 102. Os diretores dos institutos de ensino a que se referem as letras A e C do número 2 do artigo 98 desse regulamento deverão remeter aos comandantes DRM, DN e ZAE, em cujos territórios tenham sede, relações dos alistados de cada força que concluírem os respectivos cursos ou forem desligados antes de concluírem, contendo nome, filiação, data e local de nascimento, número, origem e natureza do documento comprobatório de situação militar. Parágrafo único. As relações a que se refere este artigo serão remetidas imediatamente após o término do curso ou o desligamento, no caso de sua interrupção. Artigo 103.
A cada concessão de adiamento corresponderá o pagamento prévio da taxa militar prevista no artigo 224 deste regulamento. Parágrafo único. Não será cobrada taxa militar dos que tiverem sua incorporação adiada por terem sido julgados incapazes temporariamente para o serviço militar ou por estarem matriculados em cursos de formação de oficiais das polícias militares ou de corpos de bombeiros. Da dispensa de incorporação. Artigo 104. A dispensa de incorporação é o ato pelo qual os brasileiros são dispensados de incorporação em organizações militares da ativa, tendo em vista as suas situações peculiares ou por excederem as possibilidades de incorporação nessas organizações. Artigo 105. São dispensados de incorporação os brasileiros da classe convocada. Inciso 1. Residentes há mais de um ano, referido à data do início da época de seleção em município não tributário ou em zona rural de município somente tributário de órgão de formação de reserva. 2. Residentes em municípios tributários desde que excedam as necessidades das Forças Armadas. 3. Matriculados em órgãos de formação de reserva. 4. Matriculados em estabelecimentos de ensino militar, na forma do parágrafo 5 deste artigo. 5. Operários, funcionários ou empregados de estabelecimentos ou empresas industriais de interesse militar, de transporte e de comunicações que forem anualmente declarados diretamente relacionados com a segurança nacional pelo Estado-Maior das Forças Armadas. 6. Arrimos de família, enquanto durar essa situação. Parágrafo 1º. A comprovação da situação prevista no número 1 deste artigo será feita por meio de atestado de residência, passado pela autoridade policial mediante a investigação que for julgada necessária por esta autoridade e testemunhada por duas pessoas idôneas residentes na localidade. Parágrafo 2º. Os brasileiros de que trata o número 2 deste artigo serão relacionados no excesso do contingente e ficarão durante o período de prestação do serviço militar inicial da classe que pertencem à disposição da autoridade militar competente para atender à chamada complementar destinada ao preenchimento dos claros das organizações militares já existentes ou daquelas que vierem a ser criadas. A sua situação é regulada pelos artigos 93 e 95 e seus parágrafos deste regulamento. Parágrafo 3º. Os brasileiros de que trata o número 3 deste artigo, que por motivo justo não tiverem aproveitamento ou forem desligados, serão rematriculados no ano seguinte. Os que forem reincidentes na falta de aproveitamento e no desligamento, mesmo por motivo justo, bem como os desligados por faltas não justificadas, serão apresentados à seleção para incorporação em organização militar da ativa, com a primeira classe a ser incorporada nos termos do número 2 do artigo 83 deste regulamento. Parágrafo 4º. O motivo justo a que se refere o parágrafo 3º anterior é aquele que os regulamentos dos órgãos de formação de reserva respectivos considerem como capaz de assegurar o direito à rematrícula. Parágrafo 5. Os brasileiros de que trata o número 4º deste artigo, matriculados em estabelecimentos de ensino onde o aluno não seja obrigatoriamente incorporado, serão dispensados de incorporação quando o estabelecimento dispuser de órgão de formação de reserva, onde estejam também matriculados. Se interromperem o curso antes de completar a instrução desses órgãos, serão submetidos à seleção com a sua classe ou com a seguinte, caso a sua já tenha sido incorporada. Parágrafo 6º. Os diretores de estabelecimentos
ou empresas industriais de interesse militar, bem como de transporte e de comunicações, de que trata o número 5 deste artigo, deverão, inciso 1, solicitar aos comandantes DRM, DNs e AE, conforme a natureza do estabelecimento ou empresa, para que conste das propostas dos ministros militares, encaminhadas nos termos do parágrafo 1º do artigo 67 deste regulamento, a inclusão do estabelecimento ou empresa na seleção de declarados anualmente, diretamente relacionados com a segurança nacional pelo EMFA. A solicitação deve ser devidamente justificada e feita no terceiro trimestre do ano que anteceder ao da seleção de cada classe. 2. Solicitar, desde que atendido no pedido anterior, aos comandantes da DRM, DN e ZAE, no primeiro semestre do ano de seleção da classe, a dispensa da incorporação dos seus operários, funcionários ou empregados, cujo trabalho especificamente declarado seja imprescindível ao funcionamento do estabelecimento ou empresa. A solicitação deverá ser acompanhada de relação nominal, contendo data e local de nascimento, filiação e qualificação funcional. Parágrafo 7º. Os estabelecimentos e empresas industriais das Forças Armadas, fábricas, parques, bases, arsenais, estaleiros, etc., serão automaticamente incluídos na relação anual dos declarados diretamente relacionados com a segurança nacional. Em consequência, os seus diretores limitar-se-ão ao prescrito no número 2 do parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 8º. Serão considerados arrimos de família para os efeitos deste artigo. Inciso 1. O filho único de mulher, viúva ou solteira, da abandonada pelo marido ou da desquitada, a qual sirva de único arrimo ou o que ela escolher quando tiver mais de um sem direito a outra opção. 2. O filho que sirva de único arrimo ao pai fisicamente incapaz, para prover o seu sustento. 3. O viúvo ou desquitado que tiver filho menor, legítimo ou legitimado, de que seja único arrimo. 4. O casado que sirva de único arrimo à esposa ou à esposa e filho, menor legítimo ou legitimado. 5. O solteiro que tiver filho menor, legalmente reconhecido, de que seja único arrimo. 6. O órfão de pai e mãe que sustente irmão menor ou maior inválido ou interdito, ou ainda irmã solteira ou viúva que viva em sua companhia. 7. O órfão de pai e mãe que sirva de único arrimo a uma de suas avós ou avô decrépito ou valetudinário, incapaz de prover os meios de subsistência. Parágrafo 9. Para fins de dispensa de incorporação, só será considerada a situação de arrimo quando comprovadamente 1. O conscrito sustentar dependentes mencionados no parágrafo anterior e não dispuser de recursos para efetivar essa função, caso seja incorporado. 2. Sustentado não dispuser de recursos financeiros ou econômicos para a própria subsistência. Parágrafo 10. O conscrito que alegar ser arrimo deverá requerer em tempo útil a sua dispensa de incorporação aos comandantes de RM, DNs e AE, além do fixado em o parágrafo 1º do artigo 43 desse regulamento. As instruções complementares de convocação determinarão as épocas de apresentação dos requerimentos, os órgãos de serviço militar onde devem ser entregues, assim como os documentos necessários à comprovação do alegado. Da dispensa do serviço militar inicial. Artigo 106. Os brasileiros que, além de dispensados de incorporação nas organizações militares da ativa, nas formas fixadas no capítulo 14 deste regulamento, não tiverem obrigações de matrícula em órgãos de formação de reserva, serão dispensados do serviço militar inicial,
continuando, contudo, sujeitos a convocações posteriores, bem como a determinados deveres previstos na LSM e neste regulamento. Artigo 107. Os brasileiros, nas condições do artigo anterior, farão jus ao certificado de dispensa de incorporação a partir do 31 de dezembro do ano que anteceder ao da incorporação da sua classe, ressalvados os compreendidos pelo artigo 95 e pelo número 5 do artigo 105, os quais farão jus ao referido certificado a partir de 31 de dezembro do ano de incorporação da classe, e os abrangidos pelo parágrafo único do artigo 95, número 2, do parágrafo 2º e parágrafo 6º do artigo 110, todos deste regulamento, que os receberão desde logo. Parágrafo 1º. Os abrangidos pelo artigo 105 deste regulamento, com exceção dos compreendidos pelos números 3 e 4 do mesmo artigo, deverão requerer o certificado ao chefe do CSM correspondente, através do órgão alistador da residência ou aos comandantes de ZN-ZAE para os alistados ou preferenciados para a Marinha e Aeronáutica. Parágrafo 2º. O requerimento solicitando o certificado de dispensa de incorporação será acompanhado do comprovante do pagamento da taxa militar de que trata o artigo 224 deste regulamento, bem como 1. Do atestado de residência, quanto aos brasileiros abrangidos pelo número 1 do artigo 105 do presente regulamento, ou 2. De declaração do estabelecimento ou empresa de que permaneceram no emprego ou função durante todo o ano de incorporação de sua classe, quanto aos brasileiros de que trata o número 5 do mesmo artigo 105. Os que deixarem o emprego ou função antes do término do ano serão submetidos à seleção com a classe seguinte. Parágrafo 3º. As folhas dos requerimentos solicitando o certificado de dispensa de incorporação, bem como dos atestados de residência, estes a serem passados pela autoridade policial, serão fornecidas e preenchidas gratuitamente pelas JSM ou órgãos alistadores correspondentes, obedecendo a modelos fixados pelas DSM, DPM ou DPA. Parágrafo 4º. Os abrangidos pelo número 1 do parágrafo 2º do artigo 98 deste regulamento farão jus desde logo a certificado de dispensa de incorporação mediante requerimento ao chefe da CSM correspondente através do órgão alistador da residência. Parágrafo 5. Os dispensados do serviço militar inicial que sejam possuidores de habilitações de particular interesse das Forças Armadas poderão ser considerados em situação especial, com o correspondente registro no certificado de dispensa de incorporação. Parágrafo 6º. Os certificados de dispensa de incorporação deverão ser entregues em cerimônia cívica apropriada, na qual serão explicados os deveres dos brasileiros para com o serviço militar obrigatório, os motivos da dispensa do serviço militar inicial e a atenção necessária quando há qualquer convocação de emergência. Título 5 das isenções e dos brasileiros em débito com o serviço militar. Capítulo 16 das isenções. Artigo 108. Isentos do serviço militar são os brasileiros que, devido às suas condições físicas, mentais ou morais, ficam dispensados das obrigações para com o serviço militar, em caráter permanente ou enquanto persistirem essas condições. Artigo 109. São isentos do serviço militar: 1. Por incapacidade física ou mental definitiva, em qualquer tempo, os que forem julgados inaptos em seleção ou expensão de saúde e considerados irrecuperáveis para o serviço militar nas Forças Armadas. 2. Em tempo de paz, por incapacidade moral, os convocados que estiverem cumprido sentença por crime doloso
ou que, quando da seleção, apresentarem indícios de incompatibilidade que, comprovados em exame ou sindicância, revelem incapacidade moral para integrarem as Forças Armadas, bem como os que, depois de incorporados, forem expulsos das fileiras. Parágrafo 1º. Serão considerados irrecuperáveis para o serviço militar os portadores de lesões, doenças ou defeitos físicos, que os tornem incompatíveis para o serviço militar das Forças Armadas, e que só possam ser sanados ou removidos com o desenvolvimento da ciência. Parágrafo 2º. Para comprovação dos indícios a que se refere o número 2 do presente artigo, as sindicâncias a serem instauradas durante o trabalho da CS deverão obter, entre outros, elementos das autoridades locais. Artigo 110. A reabilitação dos incapazes poderá ser feita ex officio ou a requerimento do interessado. Parágrafo 1º. Os requerimentos serão dirigidos aos comandantes de RM, DN ou ZAE, conforme a origem do certificado de isenção, diretamente ou através de órgão alistador, e deverão ser instruídos com os documentos que comprovem o alegado, necessários em cada caso. Parágrafo 2º. Os incapazes por lesão, doença ou defeito físico que, em consequência de tratamento e do progresso da ciência, se julgue comprovadamente recuperados e requeiram a sua reabilitação, serão mandados à inspeção de saúde. 1. Se julgados aptos a, deverão ser apresentados à seleção da primeira classe, a ser incorporada. 2. Se julgados incapaz B1 ou incapaz B2, farão jus desde logo ao certificado de dispensa de incorporação, com a inclusão prévia no excesso do contingente, ou 3. Se julgados incapaz C1, incapaz C, continuarão na mesma situação em que se encontravam. Parágrafo 3º. Os isentos do serviço militar por incapacidade moral, por estarem cumprindo sentença por crime doloso, quando convocados, poderão ser reabilitados mediante requerimento apresentado depois de postos em liberdade. Deverão anexar ao citado requerimento atestado de boa conduta do estabelecimento onde cumpriram a pena, e, se for o caso, também da autoridade policial competente, referente aos últimos 2 anos. Parágrafo 4º. Os isentos do serviço militar por incapacidade moral, por terem sido julgados incapazes moralmente durante a seleção, poderão requerer reabilitação 2 anos após a data em que forem julgados incapazes. Deverão anexar aos respectivos requerimentos atestado passado por autoridade policial competente sobre a sua conduta referente aos últimos 2 anos. Parágrafo 5. Os que forem reabilitados antes de completar 30 anos de idade, nos casos previstos pelos parágrafos 3º e 4º anteriores, deverão concorrer à seleção com a primeira classe a ser incorporada e submeter-se, nessa seleção, a exames psicotécnicos. Os que tiverem mais de 30 anos serão dispensados da incorporação, com inclusão prévia ao excesso do contingente. Parágrafo 6º. A reabilitação dos expulsos das organizações militares da ativa ou dos órgãos de formação da reserva só poderá ser efetivada após 2 anos da data da expulsão e na forma estabelecida pela legislação de cada Força Armada. Uma vez reabilitados, farão jus à substituição de seu certificado pelo de dispensa de incorporação ou de reservista, conforme o grau de instrução alcançado. Em débito com o serviço militar. Artigo 111. São considerados em débito com o serviço militar todos os brasileiros que, tendo obrigações definidas para com esse serviço, tenham deixado de cumpri-las nos prazos fixados. Parágrafo único. Os brasileiros em débito com o serviço militar inicial ficarão sujeitos às obrigações impostas aos da classe que estiver
sendo selecionada sem prejuízo das sanções e prescrições que lhes forem aplicáveis na forma da LSM e deste regulamento. Artigo 112. O brasileiro que não se apresentar durante a época de seleção de sua classe ou que, tendo feito, ausentar-se sem a ter completado, será considerado refratário. Parágrafo 1º. Não é refratário: 1. O brasileiro que faltar apenas ao alistamento na época normal de alistamento da sua classe. 2. O brasileiro residente em município não tributário há mais de um ano, referido à data de início da época da seleção da sua classe. Parágrafo 2º. Aos refratários serão aplicadas as prescrições e sanções previstas na LSM e neste regulamento. Artigo 113. O convocado designado para incorporação ou matrícula que não se apresentar à organização militar que lhe for designada dentro do prazo marcado ou que, tendo feito, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação ou matrícula, será declarado insubmisso. Parágrafo 1º. A expressão convocado à incorporação constante do Código Penal Militar, artigo 159, aplica-se ao selecionado para a convocação e designado para incorporação ou matrícula em organização militar, a qual deverá apresentar-se no prazo que lhe for designado. Parágrafo 2º. Aos insubmissos serão aplicadas as prescrições e sanções previstas na LSM e neste regulamento, sem prejuízo do que sobre eles estabelece o Código Penal Militar. Artigo 114. Aos insubmissos e desertores, quando se apresentarem ou forem capturados, será aplicado o disposto nos artigos 80, 81 e 91 deste regulamento. Artigo 115. Aos insubmissos e desertores que adquirirem a condição de arrimo ou que tenham mais de 30 anos de idade, será aplicado o contido no parágrafo 5 do artigo 140 do presente regulamento. Artigo 116. As organizações militares publicarão, nos seus boletins ou em ordens de serviço, no dia imediato à data da incorporação, a relação nominal dos que se tornarem insubmissos, com a discriminação da filiação, naturalidade, data de nascimento e data em que deveriam apresentar-se. Parágrafo 1º. Os boletins ou ordens do dia das RMDNZAE, um mês após a data da insubmissão, transcreverão em aditamento as relações nominais dos insubmissos, das organizações militares localizadas nos respectivos territórios, com todos os dados citados no presente artigo. Parágrafo 2º. Exemplares desses boletins ou ordens do dia, logo após a publicação, deverão ser remetidos a todas as RMDNZAE, DPM e CSM. Título 6 da prestação de outras formas e fases do serviço militar. Capítulo 18 das outras formas e fases do serviço militar. Artigo 117. O serviço militar, além do inicial, previsto no artigo 7º deste regulamento, abrange outras formas e fases, consequentes de convocações posteriores, de aceitação de voluntários e de prorrogação de tempo de serviço, quer em tempo de paz, quer na mobilização. Artigo 118. Os brasileiros, reservistas ou não, licenciados após o serviço militar, prestado de acordo com o artigo anterior, terão atualizada a sua situação na reserva, de conformidade com o grau de instrução alcançado. Capítulo 19. São das convocações posteriores. Artigo 119. Os dispensados da prestação do serviço militar inicial, como os reservistas, estarão sujeitos
a outras formas e fases do serviço militar, do mesmo modo como a outros encargos necessários à defesa da pátria, nos termos do artigo 181 da Constituição, da LSM, do presente regulamento e de legislação especial. Artigo 120. Os ministros militares poderão convocar pessoal da reserva para participação em exercícios, manobras e aperfeiçoamento de conhecimentos militares. Parágrafo 1º. A convocação e a incorporação em organizações militares da ativa ou a matrícula em cursos de aperfeiçoamento do pessoal da reserva da segunda classe ou não remunerada serão realizadas de acordo com a legislação específica ou com instruções especiais baixadas, em cada caso pelos ministros militares interessados. Parágrafo 2º. Os atos de convocação especificarão os prazos e a finalidade e, se for o caso, a remuneração a que fará jus o pessoal por ele abrangido. Artigo 121. Os oficiais aspirantes a oficial e guardas-marinha da reserva de segunda classe ou não remunerada serão convocados para exercícios de apresentação das reservas nos termos do artigo anterior. Parágrafo único. O comparecimento ao referido exercício é necessário para a atualização da situação militar, na forma do parágrafo 1º do artigo 209 deste regulamento. O não comparecimento importará na multa prevista no número 3 do artigo 177 do presente regulamento. Artigo 122. O pessoal da reserva, oficiais e praças, de acordo com o artigo 120 deste regulamento e com as prescrições do regulamento para o corpo de oficiais da reserva de cada força, está sujeito à convocação, tendo por objetivo o aperfeiçoamento, a atualização e complementação da instrução recebida, paralelamente com o atendimento de outras necessidades das Forças Armadas. Artigo 123. O aperfeiçoamento, atualização e complementação da instrução dos oficiais aspirantes a oficial, os guardas-marinha da reserva da segunda classe ou não remunerada serão estabelecidos nos regulamentos para o corpo de oficiais da reserva de cada força e serão realizados através de estágios de instrução. Parágrafo 1º. O caráter obrigatório ou voluntário dos estágios de instrução será estabelecido pelo ato de convocação. Parágrafo 2º. O estágio de instrução dos aspirantes a oficial ou guardas-marinha da reserva, após a conclusão do curso de formação, terá caráter obrigatório, uma vez realizada a convocação, a fim de que seja completado o serviço militar inicial. Parágrafo 3º. Os aspirantes a oficial e guardas-marinha da reserva, pertencentes aos quadros de saúde e veterinária das Forças Armadas, estarão sujeitos obrigatoriamente a um estágio de adaptação, previsto em legislação especial. Artigo 124. Os oficiais da reserva de segunda classe ou não remunerada poderão ainda ser convocados para estágios especiais, visando a atualização da instrução e treinamento. Essa convocação visará também ao preenchimento temporário de claros existentes em tempos de paz e será regulada por legislação específica. Artigo 125. O aperfeiçoamento, atualização e complementação de instrução dos graduados e soldados reservistas, bem como a participação em exercícios e manobras, serão regulados por instruções particulares dos ministros militares, nos termos do artigo 120 e seus parágrafos deste regulamento. Artigo 126. Em qualquer época, tenham ou não prestado serviço militar, poderão os brasileiros ser objeto de convocação de emergência, em condições determinadas pelo Presidente da República, para evitar a perturbação da ordem ou para a sua manutenção, ou ainda em caso de calamidade pública. Do voluntariado. Artigo 127.
Os ministros militares poderão, em qualquer época do ano, autorizar a aceitação de voluntários, reservistas ou não, com a finalidade de atender necessidades normais, eventuais ou específicas das Forças Armadas. Parágrafo 1º. O voluntário pode ser aceito a partir do ano em que completar 17 anos de idade de quaisquer municípios, tributários ou não, e de todas ou determinadas RM, DN ou ZAE. Parágrafo 2º. A aceitação do voluntariado é realizada por ato do ministro militar interessado, especificando as condições do serviço a ser prestado, as obrigações decorrentes, bem como os direitos que serão assegurados aos voluntários. Parágrafo 3º. Entre os voluntários que poderão ser aceitos estão incluídos os que residentes em municípios tributários desejem antecipar a prestação do serviço militar inicial. Se estes voluntários não puderem ser aproveitados, não serão incluídos no excesso do contingente, devendo apresentar-se para a seleção da sua classe. Parágrafo 4º. Sempre que a abertura do voluntariado tiver amplitude significativa em uma determinada área do país, com reflexos nos interesses das outras Forças Armadas, o Ministério Militar interessado deverá ouvir os outros ministérios e, se for o caso, submeter o assunto à ação coordenadora do EMFA. Capítulo 21. Das prorrogações do serviço militar. Artigo 128. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem obrigados, poderá, desde que o requeiram, ser concedida a prorrogação desse tempo, uma ou mais vezes, com engajados ou reengajados, segundo as conveniências da Força Armada interessada. Artigo 129. O engajamento e os reengajamentos poderão ser concedidos pela autoridade competente às praças de qualquer grau de hierarquia militar que o requererem, dentro das exigências estabelecidas neste regulamento e dos prazos e condições fixados pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica. Artigo 130. Para a concessão do engajamento e reengajamento, devem ser realizadas as exigências seguintes: 1. Incluírem-se os mesmos nas percentais fixadas, periodicamente pelos ministros militares. 2. Haver conveniência para o ministério interessado. 3. Satisfizerem os requerentes as seguintes condições: a. Boa formação moral. B. Robustez física. C. Comprovada capacidade de trabalho. D. Boa conduta civil e militar. E. Estabelecidas pelo Ministério competente para a respectiva qualificação ou especialidade ou classificação, bem como, quando for o caso, graduação. Artigo 131. Para a concessão de reengajamento que permita à praça completar 10 anos de serviço, deverão ser satisfeitos requisitos constantes da legislação competente, tendo em vista o interesse de cada Força Armada, em particular no que se refere ao acesso. Artigo 132. As praças matriculadas voluntariamente em curso para o qual se exija, para os que concluírem com aproveitamento, a obrigação de permanecerem no serviço ativo, por prazo determinado, continuarão após o curso, consideradas como engajadas ou reengajadas durante o citado prazo, mesmo que daí resulte ficarem servindo por tempo maior que o estabelecido para a correspondente prorrogação. Parágrafo 1º. Quando nesses recursos for admitida a matrícula de praças que não tenham completado o tempo normal do serviço militar inicial, bem como de civis ou de reservistas, os que os concluírem com aproveitamento dentro das condições estabelecidas no regulamento respectivo, serão considerados engajados durante o prazo de obrigação contraída. Parágrafo 2º. Fim do prazo de permanência a que se obrigaram, poderão essas praças obter prorrogação, de acordo com as prescrições deste capítulo e com as condições fixadas pelo Ministério Militar,
correspondente aplicáveis no caso. Parágrafo 3º. Na aplicação deste artigo e seus parágrafos 1º e 2º, será observada a exigência do artigo 131 deste regulamento. Artigo 133. Os incorporados que concluírem o tempo de serviço inicial em operações militares ou em serviço delas dependentes ou decorrentes serão automaticamente considerados engajados, pelo prazo que for julgado conveniente ao interesse das operações ou serviço, na forma prevista no parágrafo do artigo 21 do presente regulamento. Artigo 134. Os ministérios militares regularão as condições de exceção que se fizerem necessárias para os engajamentos e reengajamentos nas organizações militares da ativa situadas nas localidades consideradas especiais, tendo em vista as conveniências de cada força armada e o interesse do serviço daquelas organizações. Artigo 135. Os engajamentos ou reengajamentos serão contados a partir do dia imediato àquele que terminar o período do serviço anterior. Artigo 136. Para fins de engajamento, o tempo de serviço militar inicial obrigatório terminará ao serem completados 12 meses do serviço. Artigo 137. Nenhuma praça poderá servir sem compromisso de tempo, a não ser em períodos específicos necessários a certas situações referidas no presente regulamento. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo as praças com estabilidade assegurada em lei. Título 7. Das interrupções do serviço militar. Capítulo 22. Das interrupções do serviço militar. Artigo 138. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido: 1. Pela anulação da incorporação. 2. Pela desincorporação. 3. Pela expulsão. 4. Pela deserção. Parágrafo único. As prescrições do presente capítulo são extensivas no que forem aplicáveis e de acordo com legislação peculiar aos incorporados que se encontrem prestando o serviço militar sob outras formas e fases previstas no título 6 deste regulamento. Artigo 139. A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época nos casos em que tenham sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionadas com a seleção. Parágrafo 1º. Caberá à autoridade competente, comandante de organizações militares, RMDN e ZAE, mandar apurar por sindicância ou IPM se a irregularidade preexistia ou não à data da incorporação e a quem cabe a responsabilidade correspondente. Parágrafo 2º. Se ficar apurado que a causa ou irregularidade preexistia à data da incorporação, esta será anulada e nenhum amparo do Estado caberá ao incorporado. Além disso, inciso 1. Se a responsabilidade pela irregularidade couber ao incorporado, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no número 2 do artigo 179 deste regulamento, independentemente de outras sanções cabíveis no caso. 2. Se a responsabilidade pela irregularidade couber a qualquer elemento executante do recrutamento, ser-lhe-ão aplicadas a multa ou multas correspondentes sem prejuízo das sanções cabíveis, nos casos de cometimento de crime ou transgressões disciplinares. Parágrafo 3º. São competentes para determinar a anulação a autoridade que efetuou a incorporação, desde que não lhe caiba responsabilidade no caso, e as autoridades superiores àquela. Parágrafo 4º. Os brasileiros que tiverem a incorporação anulada, na forma do parágrafo 2º deste artigo, terão a sua situação militar assim definida. 1. Em se tratando de incapacidade moral, ou de lesão, doença ou defeito físico, que os tornem definitivamente incapazes. Incapacê serão considerados isentos do serviço militar. 2. Os julgados incapazes, B2, farão jus desde logo ao certificado de dispensa de incorporação, sendo previamente incluídos no excesso de contingente
a sua reabilitação poderá ser feita na forma prevista no parágrafo único do artigo 57 deste regulamento. 3. Em se tratando de arrimo, serão considerados dispensados do serviço militar com a apresentação de documentos irregulares. 4. Os residentes em municípios tributários que anteciparem a prestação do serviço militar, com a apresentação de documentos irregulares. A linha A, caso não completem 17 anos de idade, no ano em que forem incorporados, deverão receber o CAN de volta, com a devida anotação para retornar à seleção com a sua classe. B. Caso completem 17 anos de idade no ano em que foram incorporados, poderão, a juízo do comandante da organização militar, continuar servindo, não havendo, então, anulação da incorporação. 5. Os que tiverem ocultado o grau de escolaridade ou de preparo intelectual para se escrivar do ingresso em órgão de formação de reserva concorrerão à matrícula no referido órgão com a primeira classe a ser incorporada, devendo-se ser o CAN restituído com a devida anotação. 6. Nos casos em que forem apuradas outras irregularidades, simples ou combinadas, como determinantes de anulação da incorporação, a situação militar deverá ser definida de acordo com as prescrições aplicáveis deste regulamento. Parágrafo 5. No caso de irregularidade referir-se a incapaz B1, não caberá a anulação da incorporação, devendo o incorporado ser tratado se for o caso. Parágrafo 6. Se ficar comprovado na sindicância ou IPM de que trata o parágrafo 1º do presente artigo que a irregularidade tenha ocorrido após a data da incorporação, ou se não ficar devidamente provada a sua pré-existência, não caberá a anulação da incorporação, mas a desincorporação, sendo aplicado ao incorporado ou prescrito no artigo 140 e seus parágrafos deste regulamento. Artigo 140. A desincorporação ocorrerá 1. Por moléstia, em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço durante 90 dias consecutivos, ou não durante a prestação do serviço militar inicial. 2. Por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o serviço militar. 3. Por aquisição das condições de arrimo após a incorporação. 4. Por condenação irrecorrível, resultante da prática de crime comum de caráter culposo. 5. Por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em determinadas situações. 6. Por moléstia ou acidente que torne o incorporado temporariamente incapaz para o serviço militar, só podendo ser recuperado a longo prazo. Parágrafo 1º. No caso do número 1 deste artigo, o incorporado deverá ser submetido à inspeção de saúde, ser julgado apto a ou incapaz B1, será desincorporado, excluído e considerado de incorporação adiada. O CAN deverá ser restituído com a devida anotação para concorrer à seleção com a classe seguinte. Quando baixado à enfermaria ou hospital, deverá ser entregue à família ou encaminhado a estabelecimento hospitalar civil após os entendimentos necessários. Parágrafo 2º. No caso do número 2 deste artigo, quer durante, quer depois da prestação do serviço militar inicial, o incapacitado será desincorporado, excluído e considerado isento do serviço militar por incapacidade física definitiva. Quando baixado ao hospital ou enfermaria, nele será mantido até a efetivação da alta, embora já excluído, se necessário, será entregue à família ou encaminhado a estabelecimento hospitalar civil, mediante entendimentos prévios. Caso tenha direito ao amparo do Estado, não será desincorporado. Após a exclusão, será mantido adido, aguardando reforma. Parágrafo 3º. No caso do número 3 deste artigo, deverão ser obedecidas, no que for aplicável, as prescrições dos parágrafos 8 e 9 do artigo 105 do presente regulamento, fazendo o desincorporado jus
ao certificado de dispensa de incorporação ou de reservista, de acordo com o grau de instrução alcançado. O processo deverá ser realizado ex officio ou mediante requerimento do interessado ou comandante da organização militar. Parágrafo 4º. No caso do número 4 desse artigo, o condenado será desincorporado e excluído, tendo a sua situação regulada como no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. No caso do número 5 desse artigo, o insubmisso ou desertor será desincorporado e excluído quando, inciso 1, tenha adquirido a condição de arrimo, após a insubmissão ou deserção, e depois de absolvido ou do cumprimento de pena, fará jus ao certificado de dispensa de incorporação ou de reservista, conforme o grau de instrução alcançado. 2. Tenha mais de 30 anos de idade e desde que haja sido absolvido, fazendo jus ao certificado de dispensa de incorporação ou de reservista, de acordo com o grau de instrução alcançado. Se, contudo, condenado após o cumprimento da pena, prestará o serviço militar inicial na forma do parágrafo único do artigo 80 deste regulamento. Parágrafo 6º. No caso do número 6 deste artigo, em que o incorporado for julgado incapaz, B2, será ele desincorporado e excluído, fazendo jus ao certificado de dispensa de incorporação com inclusão prévia no excesso de contingente, ou ao certificado de reservista, de acordo com o grau de instrução alcançado. Terá aplicação no que for cabível o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Artigo 141. A expulsão ocorrerá: 1. Por condenação irrecorrível resultante da prática do crime comum ou militar de caráter doloso. 2. Pela prática de ato contra a moral pública, pundonor militar ou falta grave, que na forma da lei ou de regulamentos militares caracterize o seu autor como indigno de pertencer às Forças Armadas. 3. Pela prática contumaz de faltas que tornem o incorporado, já classificado no mau comportamento, inconveniente à disciplina e à permanência nas fileiras. Parágrafo 1º. O expulso será considerado isento do serviço militar e a sua reabilitação obedecerá ao estabelecido no parágrafo 6º do artigo 110 deste regulamento. Parágrafo 2º. No caso do número 1 do presente artigo, e se tratando de crime comum, o expulso será entregue à autoridade competente e, nos casos dos números 2 e 3, será apresentado com ofício informativo da causa da expulsão à autoridade policial local. Parágrafo 3º. A autoridade militar que reabilitar um expulso, na forma do parágrafo 1º deste artigo, deverá informar da reabilitação à autoridade policial competente. Artigo 142. A interrupção do tempo de serviço pela deserção é regulada em legislação específica. Artigo 143. As interrupções de serviço militar dos convocados matriculados em órgãos de formação de reserva, atendido o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 105 do presente regulamento, obedecerão às normas fixadas nos regulamentos dos respectivos órgãos. Artigo 144. O incorporado que responder a processo no fórum comum será apresentado à autoridade competente que o requisitar e dela ficará à disposição em xadrez de organização militar, no caso de prisão preventiva, não havendo interrupção do serviço militar após passada em julgado a sentença condenatória. Será expulso ou desincorporado, conforme o crime tenha sido de caráter doloso ou culposo, respectivamente, e entregue à autoridade competente. Artigo 145. O incorporado que responder a inquérito policial militar ou o processo no fórum militar permanecerá na sua unidade, mesmo como excedente,
não lhe sendo aplicada, enquanto durar essa situação, a interrupção do tempo de serviço prevista neste capítulo. Do licenciamento, da reserva, da disponibilidade e dos certificados militares. Capítulo 23. Do licenciamento. Artigo 146. O licenciamento das praças que integram o contingente anual se processará ex officio, de acordo com as normas estabelecidas pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica, nos respectivos planos de licenciamento, após a terminação do tempo de serviço fixado nos termos o artigo 21 e seus parágrafos 1º e 2º e dos artigos 22 e 24, todos deste regulamento. Artigo 147. Os voluntários só terminarão o tempo de serviço após decorrido o prazo pelo qual se obrigarem na forma do parágrafo 2º do artigo 127 do presente regulamento. Artigo 148. Os insubmissos e desertores terão o tempo de serviço contado da data da incorporação, não lhes sendo computado o período em que estiverem cumprido sentença e foragidos quanto aos desertores. Artigo 149. As praças que se encontrarem baixadas à enfermaria ou hospital, ao término do tempo de serviço, serão inspecionadas de saúde e mesmo depois de licenciadas, desincorporadas, desligadas ou reformadas, continuarão em tratamento até a efetivação da alta, por restabelecimento ou a pedido. Podem ser encaminhadas à organização hospitalar civil mediante entendimentos prévios por parte da autoridade militar. Artigo 150. As praças engajadas ou reengajadas com mais de metade do tempo de serviço a que se tiverem obrigado, será facultado o licenciamento, desde que o requeiram e não haja prejuízo para o serviço militar. Parágrafo único. Não são amparadas por este artigo as praças que concluírem cursos com aproveitamento e das quais se exigiu previamente o compromisso de permanecerem no serviço ativo por determinado tempo. Artigo 151. As praças que tiverem prestado o serviço militar inicial terão transferidas para reserva, remunerada ou não, desde que aceite cargo público civil de provimento efetivo. Artigo 152. As praças alistáveis eleitoralmente com menos de 5 anos de serviço, na data em que tiverem registrada a sua candidatura a cargo eletivo de natureza pública, serão licenciadas ex officio. Artigo 153. As praças alistáveis eleitoralmente com 5 ou mais anos de serviço, ao serem diplomadas para cargo eletivo de natureza pública, serão transferidas para a reserva. Artigo 154. As praças sujeitas a inquérito policial comum e a processos no Fórum Civil, ao término do tempo de serviço e desde que não tenham instabilidade assegurada, serão licenciadas, mediante comunicação prévia à autoridade policial ou judiciária competente e indicação dos respectivos domicílios. Capítulo 24. Da reserva e da disponibilidade. Artigo 155. A reserva das Forças Armadas compõe-se dos oficiais aspirantes a oficial ou guardas-marinha e das praças incluídas na reserva de acordo com a legislação própria. Parágrafo único. No que concerne às praças, a reserva é constituída pelos reservistas de primeira e segunda categoria. Artigo 156. A reserva de primeira categoria é composta de reservistas que tenham atingido um grau de instrução que os habilite ao desempenho de função de uma das qualificações e especializações militares de cada Força Armada. Parágrafo único.
serão incluídos na reserva de primeira categoria ao serem licenciados, desincorporados ou desligados com a instrução militar prevista neste artigo. 1. As praças. 2. Os alunos das escolas de formação de oficiais para ativa, que tenham completado com aproveitamento no mínimo um ano do respectivo curso. Se forem desligados antes, deverão ser apresentados à seleção da primeira classe e terão prioridade para a incorporação. 3. Os alunos das escolas de formação de graduados para ativa, bem como as praças ou alunos dos órgãos de formação de reservistas de primeira categoria, graduados e soldados que tenham completado um ano de curso. Artigo 157. A reserva de segunda categoria é composta de reservistas que tenham recebido no mínimo a instrução militar suficiente para o exercício de funções gerais, básicas de caráter militar. Parágrafo único. Serão incluídos na reserva de segunda categoria ao serem licenciados, desincorporados ou desligados, com a instrução prevista neste artigo. 1. As praças. 2. Os alunos dos órgãos de formação de reservistas de segunda categoria, inclusive dos tiros de guerra e centros de formação de reservistas da Marinha, que terminarem toda a instrução militar com aproveitamento. 3. Os alunos das escolas preparatórias de cadetes do Exército e da Aeronáutica, do Colégio Naval, das escolas de aprendizes de marinheiros, das escolas de marinha mercante e dos centros de formação de marítimos, que tiverem completado, no mínimo, um ano de curso com aproveitamento, desde que satisfeitas as condições de idade mínima para a prestação do serviço militar inicial, prevista no artigo 20 deste regulamento. 4. Os alunos dos colégios militares que tenham concluído a instrução militar com aproveitamento e satisfeitas condições de idade mínima, de que trata o número 3 deste artigo. 5. As praças das polícias militares e corpos de bombeiros que tenham completado um ano de serviço, bem como os alunos das escolas de formação de oficiais dessas corporações, que tiverem completado um ano de curso, satisfeitas as condições de idade mínima de que trata o número 3 deste artigo. Artigo 158. Os alunos dos cursos de formações de oficiais para a reserva das Forças Armadas que não terminarem o respectivo curso não serão incluídos na reserva e deverão ser apresentados à seleção, com a primeira turma a ser incorporada com prioridade para a incorporação, qualquer que tenha sido o seu tempo de instrução. Artigo 159. Caberá aos ministros militares baixar instruções regulando a qualificação ou especialização militar das praças, assim como qual a instrução militar necessária para o exercício de funções gerais básicas de caráter militar. Artigo 160. Ao ser incluído na reserva, o brasileiro permanecerá na disponibilidade por prazo a ser fixado pelos ministros militares, de acordo com as necessidades de mobilização. Artigo 161. Durante o período passado na disponibilidade, o reservista estará vinculado à organização militar onde prestou o serviço militar inicial, ou a outra que lhe tiver sido indicada. Artigo 162. Enquanto permanecer na disponibilidade, o reservista deverá comunicar toda mudança de residência no cumprimento do dever fixado no número 2 do artigo 202 deste regulamento. Artigo 25. Dos certificados de alistamento militar, de reservista, de isenção e de dispensa de incorporação. Artigo 163. O certificado de alistamento militar é o documento comprovante de apresentação para a prestação do serviço militar inicial. Será fornecido gratuitamente pelo órgão alistador, sob a responsabilidade do presidente ou chefe desse órgão. Parágrafo 1º.
nos limites da sua validade e com as anotações devidas, quando for o caso. O CAN é ainda documento comprobatório de estar o brasileiro em dia com as suas obrigações militares. Parágrafo 2º. O registro do prazo de validade e outras anotações posteriores serão feitos na forma prescrita neste regulamento. Parágrafo 3º. Na ocasião do preenchimento do CAN, o órgão alistador preencherá a ficha de alistamento militar contendo os elementos necessários ao seu arquivo e ao da CSM, ou órgão correspondente da Marinha e da Aeronáutica, de dimensões e modelos fixados pelos Ministérios Militares. Parágrafo 4º. O CAN, quando substituído pelo certificado definitivo, deverá ser recolhido e incinerado. Artigo 164. O certificado de reservista é documento comprovante de inclusão do brasileiro na reserva do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Todo brasileiro, ao ser incluído na reserva, receberá gratuitamente da autoridade militar competente o certificado de reservista correspondente à respectiva categoria. Parágrafo 2º. Com as devidas anotações, quando for o caso, é ainda o certificado de reservista documento comprobatório de estar o brasileiro em dia com as suas obrigações militares. Parágrafo 3º. Durante o período em que o reservista permanecer na disponibilidade, é obrigatória a anotação da sua apresentação anual no respectivo certificado de reservista, para estar em dia com as suas obrigações militares. Parágrafo 4º. São responsáveis pela expedição do certificado de reservista, inciso 1, os comandantes, chefes ou diretores das organizações militares das Forças Armadas. 2. Os chefes de seções de tiros de guerra, quando se tratar de reservista oriundo de tiro de guerra. 3. Os comandantes de corporações das polícias militares e dos corpos de bombeiro, na situação fixada no artigo 11 deste regulamento, para efeito de expedição de certificado de reservista de segunda categoria, tem as mesmas atribuições e responsabilidades das autoridades fixadas no número 1 do presente artigo. Artigo 165. Aos brasileiros isentos do serviço militar será fornecido gratuitamente pela autoridade militar competente o certificado de isenção, que é documento comprobatório de situação militar. Parágrafo 1º. São autoridades competentes para expedir o certificado de isenção. 1. Os comandantes, chefes ou diretores das organizações militares das Forças Armadas. 2. Os chefes de seção dos tiros de guerra. 3. Os presidentes da comissão de seleção, se for o caso. 4. Os comandantes de corporações de polícias militares e de corpos de bombeiro, na situação prevista no artigo 11, de conformidade com o prescrito nos parágrafos 2º e 4º do artigo 13, ambos deste regulamento. Parágrafo 2º. Nos certificados de isenção concedidos por incapacidade física ou mental definitiva, incapaz C, quer verificado durante a seleção, quer determinante de interrupção do serviço militar, o incorporado ou matriculado, deverá constar a máquina ou motivo da isenção, mediante uma das expressões seguintes entre aspas. 1. Por incapacidade física, quanto aos portadores de moléstia infecto-contagiosa e distúrbio mental grave. 2. Por insuficiência física para o serviço militar, podendo exercer atividades civis ou apenas por insuficiência física para o serviço militar, quando não puder exercer atividades civis, quanto a todos os demais casos. Parágrafo 3º. Nos certificados de isenção concedidos por incapacidade moral em tempo de paz, deverá ser feita a máquina, de acordo com o motivo da isenção, a citação por extenso de um dos números seguintes deste parágrafo. 1. Por estar cumprindo sentença por crime doloso, quando convocado. Exemplo, por estar compreendido no número 1, parágrafo 3º, artigo 165 do regulamento da LSM.
2. Por incompatibilidade para integrarem as Forças Armadas comprovada quando da seleção. Exemplo, por estar compreendido no número 2, parágrafo 3º, artigo 165 do Regulamento LSM. Ou 3. Por ter sido expulso das fileiras. Exemplo, por estar compreendido no número 3, parágrafo 3º, artigo 165 do Regulamento LSM. Parágrafo 4º. Os reabilitados terão o certificado de isenção substituído por aquele a que fizerem jus. Parágrafo 5º. Os certificados de isenção devem ser entregues logo que possível, sendo que os das praças expulsas será entregue no ato da expulsão. Artigo 166. Aos brasileiros dispensados do serviço militar inicial, nos termos do artigo 106, 107 e 98, parágrafo 2º, número 1, deste regulamento será fornecido, mediante pagamento da taxa militar, o certificado de dispensa de incorporação. Parágrafo 1º. Também será fornecido ao mesmo certificado, mediante pagamento da taxa militar, aos que, embora tenham sido incorporados ou matriculados, sofrerem interrupção no seu tempo de serviço, na forma do disposto ao capítulo 22 deste regulamento, sem realizarem as condições necessárias para a inclusão na reserva das Forças Armadas. Parágrafo 2º. O certificado de dispensa de incorporação, com as devidas anotações quando for o caso, é documento comprobatório de estar o brasileiro em dia com as suas obrigações militares. Parágrafo 3º. No certificado de dispensa de incorporação deverá constar a máquina o motivo da dispensa, mediante uma das expressões seguintes, entre aspas, 1. Por residir em município não tributário ou por residir em zona rural de município tributário de órgão de formação de reserva. Número 1 do artigo 105 deste regulamento. 2. Por excederem as necessidades das Forças Armadas, embora residentes em municípios tributários. A linha A, por ter sido incluído no excesso de contingente. Número 2 do artigo 105 e número 1 do parágrafo 2º do artigo 93 deste regulamento. A linha B, por insuficiência física temporária para o serviço militar, podendo exercer atividades civis, ou apenas por insuficiência física temporária, quando não puder exercer atividades civis. Número 2 do artigo 105 e número 2 do parágrafo 2º do artigo 93 deste regulamento. A linha C, por ter mais de 30 anos de idade. Número 2 do artigo 105 e número 3 do parágrafo 2º do artigo 93 deste regulamento. 3. Por ser operário, funcionário ou empregado de empresa, estabelecimento industrial, de transporte, de comunicações relacionada com a segurança nacional. Número 5 do artigo 105 deste regulamento. Neste caso, o certificado consignará a situação especial. 4. Por ser arrimo de família. Número 6 do artigo 105 deste regulamento. 5. Por ser sacerdote ou ministro de tal religião. Número 1 do parágrafo 2º do artigo 98 deste regulamento. 6. Por interrupção do serviço militar. A linha A, por adquirir condições de arrimo. Número 3 do parágrafo 4º do artigo 139 ou parágrafo 3º do artigo 140 deste regulamento. Ou a linha B, nos termos do parágrafo 4º, artigo 140 do regulamento da LSM. Parágrafo 4º. Os certificados de dispensa de incorporação serão expedidos pelos comandantes-chefes ou diretores de organizações militares das Forças Armadas, respeitadas as prescrições deste regulamento. 1. No Exército, em todos os casos previstos no parágrafo anterior. 2. Na Marinha e na Aeronáutica. A linha A, aos conscritos que forem submetidos à seleção sob a sua responsabilidade, incluídos nos números 2, 3 e 4 do parágrafo anterior. A linha B, aos preferenciados, em todos os casos do parágrafo anterior, exceto quanto aos sacerdotes e ministros de qualquer religião. A linha C, aos incorporados, que interromperem o serviço militar previsto no número 6 do parágrafo anterior. 167. Os certificados militares serão de formato único para as 3 Forças Armadas e terão o controle, a impressão, a distribuição,
os modelos e as características fixados em ato editado pelo Ministério da Defesa. Artigo 168. Os certificados militares, além dos dizeres impressos e dos datilografados, necessários ao seu preenchimento, só deverão conter as anotações estritamente necessárias para definir a situação e obrigações do seu possuidor. Parágrafo 1º. As anotações nos certificados são referentes aos motivos abaixo ou a outros julgados necessários pelos ministérios militares. 1. Certificados de reservista. Apresentação por diferentes motivos. Exercício de apresentação das reservas, dia do reservista, convocações de emergência para exercícios ou manobras ou aperfeiçoamento de conhecimentos militares e pagamento de multa ao chegar ao Brasil. 2. Certificado de isenção. Não apresentação de documento hábil de identificação e reabilitação não concedida e respectiva data. 3. Certificados de dispensa de incorporação. Não apresentação de documento hábil de identificação, pagamento de multa ou taxa militar ao chegar ao Brasil, convocação de emergência, reabilitação não concedida e respectiva data, e quanto aos compreendidos pelo parágrafo único do artigo 22 deste regulamento, apresentações anuais obrigatórias. 4. Certificados de alistamento militar, não apresentação de documento hábil de identificação, inspeção de saúde, ordem de apresentação, designação para incorporação ou matrícula, excesso de contingente, situações diversas, inclusive a de insubmisso ou de refratário, pagamento ou isenção de multas, multas a serem descontadas depois da incorporação ou matrícula, vinculação a outra classe, mudança de residência, adiamento de incorporação, prorrogação do prazo de validade e viagens ao Brasil dos residentes no exterior. 5. Segundas vias de certificados militares, fornecidas na forma do artigo 171 deste regulamento. Segunda via em caracteres vermelhos, com carimbo de 12 mm de largura por 8 mm de altura no cabeçalho antes de a designação do Ministério, bem como este certificado substitui o de número tal, série tal, na mesma linha de outros dados, ou abaixo do número e série do NOCAN. Parágrafo 2º. As anotações dos números 1 a 4 do parágrafo anterior deverão ser feitas nos certificados militares, com carimbos de 3 cm de altura por 5 cm de largura, e com os dizeres fixados em cada força armada. Parágrafo 3º. Nos certificados militares, logo abaixo da assinatura da autoridade expedidora, deverão ser escritos a máquina ou nome, posto e função dessa autoridade. Parágrafo 4º. Somente os consulados poderão fazer anotações nos certificados de alistamento militar, sem utilizar carimbos. Essas anotações são relativas a pagamento de multa ou taxa militar ao chegar ao Brasil, situação de residência no exterior, apresentação e partida ou regresso de viagens ao Brasil. Parágrafo 5º. Desde que não haja possibilidade de obtenção do tipo sanguíneo, os certificados militares serão fornecidos sem o seu registro. Artigo 169. Na ocasião da lavratura do CAN, será registrado como limite do prazo de validade a data de 31 de dezembro do ano que anteceder o da incorporação da classe a que pertencer o alistado, ou daquela com a qual deva prestar o serviço militar. Parágrafo único. Terminado o prazo estabelecido e continuando o alistado em dia com as obrigações militares, a validade do CAN será prorrogada nas condições seguintes: 1. Até a data da incorporação ou matrícula do convocado. 2. Até a data de 31 de dezembro do ano de incorporação da classe, quanto aos componentes do excesso de contingente, para cumprimento do prescrito no artigo 95 deste regulamento, ressalvados os abrangidos pelo parágrafo único do mesmo artigo. 3. De acordo com as condições de adiamento de incorporação que for concedido ao possuidor do CAN. Artigo 170. Por se encontrarem desobrigados com o serviço militar,
não caberá fornecimento de nenhum certificado militar aos brasileiros que vierem optar pela nacionalidade brasileira até 4 anos após atingirem a maioridade, bem como aos brasileiros a partir de 1º de janeiro do ano em que completarem 46 anos de idade, de acordo com o disposto no artigo 19 deste regulamento. Parágrafo único. Por solicitação, as autoridades responsáveis pela expedição de certificados enumeradas nos números 1 e 3 do parágrafo 4º do artigo 164 do presente regulamento fornecerão aos interessados um atestado de acordo com os modelos nos anexos F1 e F2. Artigo 171. Em caso de alteração, inutilização ou extravio de certificado militar, o interessado deverá requerer uma segunda via, anexando o comprovante do pagamento da multa cabível. Artigo 172. É vedado a quem quer que seja reter o certificado de alistamento, de reservista, de isenção ou de dispensa de incorporação ou incluí-los em processo burocrático, ressalvados os casos de suspeita de fraude de pessoa ou de coisa, e o que dispõe o artigo 187 deste regulamento e o parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 1º. Para esse fim, a primeira autoridade civil ou militar que receber diretamente do interessado requerimento ou memorial acompanhado de certificado militar fará constar no próprio requerimento ou memorial a apresentação do documento declarando a sua natureza, o nome, filiação, classe e o município de nascimento do interessado, de acordo com o modelo no anexo G deste regulamento, restituindo o certificado militar ao seu possuidor. Parágrafo 2º. Os certificados dos que requererem qualquer retificação nos seus dizeres poderão ser retidos nos órgãos do serviço militar pelo tempo indispensável ao atendimento do solicitado. Título 9 das infrações e penalidades. Capítulo 26 das infrações, penalidades e multa mínima. Artigo 173. As infrações da LSM, autorizadas como crime definido na legislação penal militar, implicarão em processos e julgamentos dos infratores pela Justiça Militar, quer sejam militares, quer civis. Artigo 44 da LSM. Artigo 174. As multas estabelecidas na LSM serão aplicadas sem prejuízo da ação penal ou de punição disciplinar, que couber em cada caso. Artigo 175. A multa mínima terá o valor correspondente a 1/3 da unidade fiscal de referência mensal FIR, a que se refere o artigo 1º da Lei 8.383, arredondado para a unidade de cruzeiros imediatamente superior, quando for o caso. Artigo 176. Incorrerá na multa mínima quem, inciso 1, não se apresentar nos prazos previstos no parágrafo 1º do artigo 41 e 43 deste regulamento. 2. For considerado refratário. 3. Como reservista, deixar de cumprir as obrigações determinadas nos números 3 e 4 do artigo 202 deste regulamento. 77. Incorrerá na multa correspondente a 3 vezes a multa mínima quem, inciso 1, alterar ou inutilizar certificados de alistamento de reservista, de dispensa de incorporação ou de isenção, e outros documentos comprobatórios de situação militar, enumerados no artigo 209 do presente regulamento, ou for responsável por qualquer dessas ocorrências. O certificado extraviado será considerado como inutilizado para efeito deste artigo. 2. Sendo civil e não exercendo função pública ou em entidade autárquica, deixar de cumprir qualquer obrigação imposta pela LSM e por este regulamento, para cuja infração não esteja prevista outra multa na LSM. 3. Como reservista, deixar de cumprir o que dispõe o número 1 do artigo 202 deste regulamento. Também incorrerão nesta multa os abrangidos pelo artigo 121 do presente regulamento e que deixarem de cumprir as obrigações fixadas
neste último artigo. 4. Sendo reservista, não comunicar durante o prazo a ser limitado pelos ministros militares a mudança de residência ou domicílio até 60 dias após a sua realização, ou o fizer erradamente em qualquer ocasião. Artigo 178. Incorrerá na multa correspondente a 5 vezes a multa mínima o refratário que não se apresentar à seleção. 1. Pela segunda vez. 2. Em cada uma das demais vezes. Parágrafo único. O brasileiro só será considerado refratário por tantas vezes quantas sejam as suas faltas às anuais e sucessivas seleções, a partir do recebimento do CAN. Artigo 179. Incorrerá na multa correspondente a 10 vezes a multa mínima quem: inciso 1. No exercício de função pública de qualquer natureza, seja autoridade civil ou militar, dificultar ou retardar por prazo superior a 20 dias, sem motivo justificado, qualquer informação ou diligência solicitada pelos órgãos do serviço militar. 2. Fizer declarações falsas aos órgãos do serviço militar. 3. Sendo militar ou escrivão de registro civil ou em exercício de função pública, em autarquia ou em sociedade de economia mista, deixar de cumprir nos prazos estabelecidos qualquer obrigação imposta pela LSM e por este regulamento, para cuja infração não esteja prevista pena especial. Parágrafo único. Em casos de reincidência, a multa será elevada ao dobro. Artigo 180. Incorrerá na multa correspondente a 25 vezes a multa mínima. Inciso 1. O chefe da repartição pública civil ou militar, chefe de repartição autárquica ou de economia mista, chefe de órgão com função prevista na LSM ou o legalmente investido de encargos relacionados com o serviço militar, que retiver, sem motivo justificado, documento de situação militar ou recusar recebimento de petição e justificação, ou, inciso 2, o responsável pela inobservância de qualquer das prescrições do artigo 210 deste regulamento. Artigo 181. Incorrerá na multa correspondente a 50 vezes a multa mínima a autoridade que prestar informações inverídica ou fornecer documento que habilite o seu possuidor a obter indevidamente o certificado de alistamento, de reservista, de isenção e de dispensa de incorporação. Parágrafo único. Em caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro. Artigo 182. Os brasileiros no exercício de função pública, quer em caráter efetivo ou interino, quer em estágio probatório ou em comissão, ou na situação de extranumerários de qualquer modalidade da União, dos Estados, dos territórios, dos municípios e da Prefeitura do Distrito Federal, quando insubmissos, ficarão suspensos do cargo, função ou emprego, e privados de qualquer remuneração, enquanto não regularizarem a sua situação militar. Parágrafo 1º. O disposto desse artigo aplica-se aos servidores ou empregados das entidades autárquicas, das sociedades de economia mista e das empresas concessionárias de serviço público. Parágrafo 2º. São responsáveis pela aplicação do disposto neste artigo as diferentes autoridades das referidas organizações ou entidades, com atribuições para a execução das medidas citadas que devam tomar conhecimento do fato pelas funções que exercem. Artigo 183. Os convocados que forem condenados ao pagamento de multa e não possuírem recursos para atendê-lo sofrerão o desconto do seu valor, quando incorporados ou matriculados, estes quando for o caso. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, deverá ser anotada no CAN a importância a ser descontada pela organização militar de destino do convocado. Artigo 184. A isenção do pagamento de multas e taxa militar dos que provarem a impossibilidade de atendê-lo
por pobreza está regulada no artigo 225 deste regulamento. Artigo 185. Da imposição administrativa da multa, caberá recurso à autoridade militar imediatamente superior dentro de 15 dias a contar da data em que o infrator dela tiver ciência, se depositar previamente no órgão que aplicou a multa a quantia correspondente, que será ulteriormente restituída, se for o caso. Parágrafo 1º. A importância respectiva deverá ser depositada mediante recibo no órgão do serviço militar que aplicou a multa, com declaração escrita do infrator de que esta recorrendo contra a sua aplicação. Essa importância deverá ser recolhida a um estabelecimento bancário pelo órgão referido até a solução do recurso. Parágrafo 2º. Após a solução do recurso, conforme o caso, a importância da multa será devolvida simplesmente ao interessado ou será recolhida pelo órgão que aplicou a penalidade ao fundo do serviço militar, sendo a terceira via da guia de recolhimento anexada ao processo. Artigo 186. Se o infrator for militar ou exercer função pública, a multa será descontada dos seus vencimentos, proventos ou ordenados, observadas as prescrições de leis e regulamentos em vigor, mediante ofício das autoridades referentes aos número 2, 3, 4 e 5 do artigo 188 deste regulamento, ao órgão administrativo por onde o infrator receber. Parágrafo 1º. O órgão administrativo que efetuar o desconto comunicará o fato à autoridade solicitante, recolherá a importância correspondente ao fundo do serviço militar, de acordo com o artigo 236 do presente regulamento, e encaminhará a terceira via da guia de recolhimento à mesma autoridade solicitante, como comprovante do pagamento. Parágrafo 2º. Se o infrator desejar recolher a multa diretamente, poderá fazê-lo, dando disso conhecimento ao órgão onde serve ou é lotado, mediante a apresentação do comprovante do recolhimento da importância correspondente à multa, terceira via da guia de recolhimento, que será encaminhado à autoridade solicitante. Artigo 187. O alistado, ou reservista, ou dispensado da incorporação ou o isento, que incorrer em multa terá o respectivo certificado retido pelo órgão responsável pela sua aplicação ou execução, enquanto não efetuar o pagamento, ou, quando for o caso, não apresentar o atestado de pobreza. Parágrafo único. Não estão compreendidos neste artigo aqueles que depositarem a importância da multa, em consequência de interposição de recurso contra a sua aplicação. Capítulo 27. Da competência para a aplicação das penalidades. Artigo 188. São competentes para a aplicação das multas a que se referem a LSM e este regulamento, na gradação indicada, os seguintes órgãos, representados por seus comandantes, chefes, diretores e presidentes. 1. Órgãos alistadores, nos casos dos: alínea A, artigo 176, número 1, 2, 3. Alínea B, artigo 177, número 1, quanto a certificado de alistamento militar, e 3, quanto a praças. Alínea C, artigo 178, número 1 e 2. 2. Organizações militares, nos casos dos: alínea A, artigo 176, número 3. Alínea B, artigo 177, número 1, quanto aos certificados de sua responsabilidade, 3 e 4. Alínea C, artigo 179, número 2. 3. Circunscrições de serviço militar e órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica, nos casos dos: alínea A, artigo 176, número 1, 2 e 3. Alínea B, artigo 177, número 1, 2, 3, quanto a praças, e 4. Alínea C, artigo 178, número 1 e 2. Alínea D, artigo 179, número 2. 4. Região militar, distrito naval e zona aérea. Nos casos dos: alínea A, artigo 177, número 1, 2, 3,
quanto ao oficial. A linha B, artigo 179, número 1, 2, 3. A linha C, artigo 180, número 1 e 2. A linha D, artigo 181. 5. Ministros militares, nos casos dos: a linha A, artigo 179, número 1, 2, 3. A linha B, artigo 180, número 1 e 2. A linha C, artigo 181. Parágrafo 1º. Nos casos em que o EMFA julgue necessária a aplicação de penalidades nos processos do seu conhecimento, elas serão sugeridas aos ministros militares ou submetidas, conforme o caso, à consideração do Presidente da República. Parágrafo 2º. Os comandantes de RM, DN ou ZAE e autoridades superiores, bem como os chefes de CSM, poderão delegar a órgãos subordinados competentes a atribuição de aplicar multas, desde que mantido o princípio de hierarquia funcional e a posição relativa às autoridades ou organizações militares ou civis participantes do processo. Artigo 189. Toda autoridade militar ou civil que verificar infração da LSM e deste regulamento, ou dela tomar conhecimento, deverá providenciar à esfera das suas atribuições a aplicação da multa, pagamento de taxa militar, abertura de sindicância ou inquérito, ou comunicar a irregularidade à autoridade militar competente. Parágrafo único. Ao infrator das disposições deste artigo, aplicar-se-á a multa prevista no número 3 do artigo 179 deste regulamento. Título 10. Dos órgãos de formação de reserva. Capítulo 28. Dos órgãos de formação de reserva. Artigo 190. Os ministérios militares poderão criar órgãos para a formação de oficiais graduados e soldados ou marinheiros, a fim de satisfazer as necessidades da reserva. Artigo 191. Os órgãos de formação de reserva terão regulamentos próprios elaborados pela respectiva Força Armada, obedecidas às normas gerais fixadas na LSM e deste regulamento. Parágrafo 1º. Deverão constar obrigatoriamente dos regulamentos: 1. As condições de matrícula, de acordo com o artigo 87 do presente regulamento. 2. A sujeição às atividades correlatas à manutenção da ordem interna fixada no artigo 92 deste regulamento e as responsabilidades consequentes do emprego do órgão. 3. Os deveres dos formados neste órgão, posteriores à conclusão do curso. 4. A orientação, o funcionamento, a fiscalização e as normas para obtenção da eficiência na instrução. Parágrafo 2º. Os órgãos de formação de reserva poderão funcionar: 1. Em regime contínuo de instrução, cujos trabalhos não devem durar mais de 12 meses, incluindo, se for o caso, o estágio de instrução, ressalvadas as dilações previstas neste regulamento. O referido estágio poderá ser realizado em seguida à conclusão do curso ou em época posterior. 2. Em regime descontínuo de instrução, de modo a atender, tanto quanto possível, os demais interesses dos convocados, tendo seus trabalhos duração regulada de acordo com o artigo 22 deste regulamento, incluindo, se for o caso, o estágio de instrução. Artigo 192. A criação e localização dos órgãos de formação de reserva obedecerão, em princípio, à disponibilidade de convocados, habilitados às diferentes necessidades de oficiais, graduados e soldados, ou marinheiros, e às disponibilidades de meios de cada força armada, bem como, se for o caso, de entidades civis. Artigo 193. A formação de oficiais, graduados, soldados e marinheiros para a reserva poderá ser feita também em órgãos especialmente criados para este fim, em escolas de nível superior e médio, inclusive técnico-profissionais. As praças poderão ainda ser formadas em subunidades, quadros.
Parágrafo 1º. A criação e funcionamento de órgãos de formação de reserva em escolas ficarão subordinados ao interesse dos ministérios militares e à existência de condições que possibilitem esse empreendimento. Deverá haver entendimento prévio entre os ministérios militares e civis interessados e demais autoridades ou entidades competentes, de modo a que a instrução militar de entrose nas atividades escolares, facilitando a prestação do serviço militar obrigatório pelos alunos sob a responsabilidade de órgão militar. Parágrafo 2º. As autoridades entendidas e entidades especificadas no parágrafo anterior designarão os seus representantes para, sob a presidência do representante do Ministério Militar, constituírem uma comissão interministerial com a finalidade de elaborar instruções a serem introduzidas nos regulamentos dos referidos órgãos e escolas interessadas, contendo os elementos necessários aos fins visados, entre os quais os regimes de instrução e as modificações de organização. Dessa comissão fará parte, obrigatoriamente, o diretor da escola interessada. Artigo 194. Os órgãos de formação de reserva, subunidades quadros destinadas à formação de soldados ou marinheiros e graduados e tiros de guerra destinados à formação de soldados ou marinheiros e cabos, além de outros específicos de formação de praças, destinam-se também a atender à instrução e possibilitar a prestação do serviço militar dos convocados, não incorporados em organizações militares da ativa das Forças Armadas. Parágrafo 1º. Os órgãos a que se refere este artigo serão localizados de modo a satisfazer as exigências dos planos militares e, sempre que possível, a conveniências dos municípios quando se tratar de tiros de guerra. Parágrafo 2º. Os tiros de guerra terão sede material, móveis, utensílios e polígono de tiro providos pelas prefeituras municipais, sem, no entanto, ficarem subordinados ao Executivo Municipal. A manutenção respectiva deverá ser realizada pelas referidas prefeituras em condições fixadas em convênio prévio. Parágrafo 3º. Nas localidades onde houver dificuldade para a instalação dos instrutores, as prefeituras municipais, mediante convênio com as autoridades competentes, facilitarão as residências necessárias. Parágrafo 4º. Os instrutores, armamento, munição, fardamento e outros materiais julgados necessários à instrução dos tiros de guerra serão fornecidos pelos ministérios militares interessados, cabendo aos instrutores a responsabilidade da conservação do material distribuído. Parágrafo 5º. Os ministérios militares deverão fazer constar de suas propostas orçamentárias as importâncias correspondentes ao fornecimento de uniforme de instrução e material necessários aos tiros de guerra, de acordo com tabelas únicas para forças armadas coordenadas pelo EMFA. Parágrafo 6º. Desde que deixem de existir temporariamente as condições necessárias ao regular funcionamento de um determinado tiro de guerra, poderá ele ter atividades suspensas pelo órgão de direção do serviço militar de cada força armada. Parágrafo 7º. Quando por qualquer motivo não funcionar, durante 2 anos consecutivos, o tiro de guerra será extinto, por ato do ministro militar competente. 11. Dos direitos e deveres dos convocados, reservistas e dispensados do serviço militar inicial. Capítulo 29. Dos direitos dos convocados, reservistas e dispensados do serviço militar inicial. Artigo 195. Os funcionários públicos federais, estaduais ou municipais, bem como os empregados, operários ou trabalhadores, qualquer que seja a natureza da entidade em que exerçam as suas atividades, quando incorporados ou matriculados em órgão de formação de reserva, por motivo de convocação para a prestação do serviço militar inicial,
estabelecido pelo artigo 65 deste regulamento, desde que para isso tenham sido forçados a abandonarem o cargo ou emprego, terão assegurado o retorno ao cargo ou emprego respectivo, dentro dos 30 dias que se seguirem ao licenciamento ou término de curso, salvo se declararem por ocasião da incorporação ou matrícula não pretender a ele voltar. Parágrafo 1º. Esses convocados durante o tempo em que estiverem incorporados em órgãos militares da ativa ou matriculados nos de formação de reserva, nenhum vencimento, salário ou remuneração perceberão da organização a que pertenciam. Parágrafo 2º. Perderá o direito de retorno ao emprego, cargo ou função que exercia ao ser incorporado ou convocado que engajar. Este dispositivo não se aplica aos incorporados que tiverem o tempo de serviço dilatado, na forma do artigo 21 deste regulamento. Parágrafo 3º. Compete ao comandante, diretor ou chefe de organização militar comunicar à entidade de origem do convocado da sua incorporação ou matrícula e, se for o caso, da sua pretensão, quanto ao retorno à função, cargo ou emprego, bem como posteriormente do engajamento concedido. Essas comunicações deverão ser feitas dentro de 20 dias que se seguirem à incorporação ou concessão do engajamento, sem prejuízo do que preceitua o parágrafo 1º do artigo 472 do Decreto-Lei 5.432. Parágrafo 4º. Todo convocado matriculado em órgão de formação de reserva que seja obrigada a faltar às suas atividades civis por força de exercícios ou manobras terá as suas faltas abonadas para todos os efeitos. Para isso, caberá ao comandante, diretor ou chefe desses órgãos dar ciência à entidade interessada com antecedência dos exercícios ou manobras programados e depois confirmar a sua realização para fins de abono das faltas. Artigo 196. Os brasileiros, quando incorporados por motivo de convocação para manobras, exercícios, manutenção de ordem interna ou guerra, terão assegurado o retorno ao cargo, função ou emprego que exerciam ao serem convocados e garantido o direito à percepção de 2/3 da respectiva remuneração durante o tempo em que permanecerem incorporados. Vencerão pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica apenas as gratificações regulamentares. Parágrafo 1º. Aos convocados a que se refere este artigo, fica assegurado o direito de optar pelo vencimento, salários ou remuneração que mais lhe convenham. Parágrafo 2º. Perderá a garantia e o direito assegurado por este artigo o incorporado que obtiver engajamento. Parágrafo 3º. Compete ao comandante, diretor ou chefe da organização militar em que for incorporado ou convocado comunicar à entidade de origem do mesmo a referida incorporação, bem como a sua pretensão quanto ao retorno à função, cargo ou emprego, a opção quanto aos vencimentos e, se for o caso, o engajamento concedido. A comunicação relativa ao retorno à função deverá ser feita dentro dos 30 dias que se seguirem a incorporação, as demais tão logo venham a ocorrer. Artigo 197. Terão direito ao transporte por conta da União dentro do território nacional. 1. Os convocados designados para a incorporação da sede do município em que reside a organização militar para onde foram designados. 2. Os convocados de que trata o número anterior, que por motivos estranhos à sua vontade devam retornar aos municípios de residência de onde provierem. 3. Os licenciados que, até 30 dias após o licenciamento, desejarem retornar às localidades em que residiam ao serem incorporados. Parágrafo único. Os convocados e licenciados de que trata este artigo perceberão as etapas fixadas na legislação própria correspondentes aos dias de viagem. Artigo 198.
os brasileiros contarão de acordo com o estabelecido na legislação militar, para efeito de aposentadoria ou tempo de serviço ativo prestado nas Forças Armadas, quando a elas incorporados em organização militar ativa ou em órgão de formação de reserva. Parágrafo 1º. Igualmente será computado para efeito de aposentadoria o serviço prestado pelos que estiverem ou vierem a ser matriculados em órgão de formação de reserva, na base de um dia para o período de 8 horas de instrução, desde que concluam com aproveitamento a sua formação. Parágrafo 2º. Os comandantes, diretores ou chefes de órgãos de formação de reserva deverão fazer constar do ato de exclusão dos alunos por término do curso o tempo de serviço prestado, na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. No computo do tempo de serviço deverão ser observadas as prescrições dos artigos 24 e 25 deste regulamento. Artigo 199. Os reservistas de primeira e segunda categorias, bem como os dispensados do serviço militar inicial, portadores de certificados de dispensa de incorporação, poderão ser recebidos como voluntários nas polícias militares, corpos de bombeiros e outras corporações encarregadas da segurança pública, nos termos do artigo 18 e 19 deste regulamento. Artigo 200. Além dos direitos previstos neste capítulo, os convocados, reservistas e dispensados do serviço militar inicial, portadores do certificado de dispensa de incorporação, gozarão ainda dos direitos fixados nos demais capítulos desse regulamento. Artigo 201. Em caso de infração das disposições da LSM e do presente regulamento relativamente à exigência de estar em dia com as obrigações militares, poderá o interessado dirigir-se aos chefes de CSM ou seus correspondentes na Marinha e na Aeronáutica, diretamente ou por meio dos órgãos do serviço militar competentes, tendo em vista salvaguardar os seus direitos ou interesses. Recursos posteriores poderão ser dirigidos aos comandantes DRM, DN ou ZAE, ou ainda aos responsáveis pelos órgãos de direção do serviço militar de cada ministério. Deveres dos reservistas e dos dispensados do serviço militar inicial. Artigo 202. Constituem deveres do reservista: 1. Apresentar-se, quando convocado, no local e prazo que lhe tiverem sido determinados. 2. Comunicar, dentro de 60 dias, pessoalmente ou por escrito, à organização militar mais próxima, se não for possível fazê-lo, aquela a estiver vinculado, as mudanças de residência ou domicílio realizadas durante o período que for fixado pelos ministros militares. 3. Apresentar-se anualmente, no local e data que forem fixados, para fins de exercício de apresentação das reservas ou cerimônia cívica do dia do reservista. 4. Comunicar à organização militar a que estiver vinculado, diretamente ou por intermédio do órgão do serviço militar da residência, a conclusão de qualquer curso técnico ou científico, comprovada pela apresentação do respectivo instrumento legal, e bem assim qualquer ocorrência que se relacione com o exercício de função de caráter técnico ou científico. 5. Apresentar ou entregar à autoridade militar competente o documento comprobatório de situação militar de que for possuidor para fins de anotações, substituições ou arquivamento, de acordo com o prescrito na LSM e neste regulamento. Parágrafo único. Terão os mesmos deveres dos reservistas e ficarão sujeitos às mesmas penalidades no caso de os não cumprirem os brasileiros dispensados do serviço militar inicial, portador do certificado de dispensa de incorporação, considerados em situação especial pela Força Armada correspondente. 1. Abrangidos pelo número 5 do artigo 105 deste regulamento. 2. Situados entre os preferenciados, de que trata o artigo 69 do presente regulamento. 3. Dispensados do serviço militar inicial, de que trata o parágrafo 5 do artigo 107 deste regulamento.
Artigo 203. É dever dos dispensados do serviço militar inicial, portadores do certificado de dispensa de incorporação, não incluídos no parágrafo único do artigo anterior, apresentar-se no local e prazo que lhe tiverem sido determinados, por convocação de emergência ou necessidade da mobilização. Artigo 204. Os reservistas e os dispensados do serviço social inicial, portadores do certificado de dispensa de incorporação, que deixarem de cumprir qualquer dos deveres mencionados neste capítulo, não estarão em dia com as suas obrigações militares. Artigo 205. Além dos deveres mencionados nos artigos 202 e 203 deste capítulo e dos demais prescritos no presente regulamento, únicos sujeitos às sanções, o reservista e dispensado do serviço militar inicial, possuidor do certificado de dispensa de incorporação, terão o dever moral de explicar aos demais brasileiros o significado do serviço militar, bem como condenar com os meios ao seu alcance os processos de fraude de que tiverem conhecimento. Título 12. Das autoridades executoras dos documentos. Comprobatórios de situação militar e das restrições consequentes. Capítulo 31. Das autoridades participantes da execução da LSM e deste regulamento. Artigo 206. Participarão da execução da LSM e deste regulamento os responsáveis pelas entidades, bem como as autoridades a seguir enumeradas. 1. O Estado-Maior das Forças Armadas, os Ministérios Civis e Militares e as repartições que lhes são subordinadas. 2. Os Estados, Territórios e Municípios e as repartições que lhes são subordinadas. 3. Os titulares e serventuários da Justiça. 4. Os cartórios de registro civil e pessoas naturais. 5. As entidades autárquicas e sociedades de economia mista. 6. Os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares de qualquer natureza. 7. As empresas, companhias e instituições de qualquer natureza. Parágrafo único. Esta participação consistirá: 1. Na obrigatoriedade da remessa de informações fixadas neste regulamento, bem como das solicitadas pelos órgãos do serviço militar competentes, para cumprimento das suas prescrições. 2. Na exigência, nos limites da sua competência, do cumprimento das disposições legais referentes ao serviço militar e, em particular, quando ao prescrito no artigo 210 e seu parágrafo único deste regulamento. 3. Mediante anuência ou acordo na instalação de postos de recrutamento e criação de outros serviços ou encargos nas repartições ou estabelecimentos civis federais, estaduais ou municipais, não previstos na LSM e no presente regulamento. Artigo 207. São autoridades competentes para estabelecer acordo, na forma do número 3 do parágrafo único do artigo anterior. 1. Acordo por prazo longo ou por prazo indeterminado. Comandantes de RM, DNs e AE. Quando for o caso, autoridades que lhes forem superiores. 2. Acordo para casos transitórios. Demais órgãos do serviço militar. Parágrafo único. Em qualquer situação, deverá ser mantido o princípio da hierarquia funcional e respeitados os limites de atribuições de cada órgão. Artigo 208. As autoridades ou os responsáveis pelas repartições incumbidas da fiscalização do exercício profissional não poderão conceder carteira profissional nem registrar diplomas de profissões liberais a brasileiros, sem que estes apresentem previamente prova de que estão em dia com as suas obrigações militares, obedecido o disposto no artigo 210 e seu parágrafo único deste regulamento. Capítulo 32. Dos documentos comprobatórios de situação militar e das restrições consequentes. Artigo 209. São documentos comprobatórios de situação militar. 1. O certificado de alistamento militar, nos limites da sua validade. 2. O certificado de reservista. 3. O certificado de dispensa de incorporação. 4. O certificado de isenção.
5. A certidão de situação militar, destinada a linha A, comprovar a situação daqueles que perderam os seus postos e patentes ou graduações. B. Comprovar a situação dos aspirantes a oficial ou guardas-marinha. C. Instruir processo quando necessário. 6. A carta patente para oficial da ativa, da reserva e reformado das Forças Armadas ou de corporações consideradas suas reservas. 7. A provisão de reforma para as praças reformadas. 8. O atestado de situação militar, quando necessário para aqueles que estejam prestando o serviço militar, válido apenas durante o ano em que for expedido. 9. Atestado de se encontrar desobrigado do serviço militar até a data da assinatura do termo de opção pela nacionalidade brasileira, no registro civil das pessoas naturais, para aquele que o requerer. 10. O cartão ou carteira de identidade. A linha A, fornecidos por Ministério Militar para os militares da ativa, da reserva remunerada e reformada das Forças Armadas. A linha B, fornecidos por órgão legalmente competente para os componentes das corporações consideradas como reserva das Forças Armadas. Parágrafo 1º. Está em dia com o serviço militar o brasileiro que possuir um dos documentos mencionados neste artigo e tiver a sua situação militar atualizada, com o cumprimento dos deveres fixados nos artigos 121, 122 e 123 e seus parágrafos 124, 125, 126, 201 e 203 deste regulamento. Parágrafo 2º. A substituição dos certificados mencionados nos números 1, 2, 3 e 4 deste artigo, alterados, inutilizados ou extraviados, será feita mediante o disposto no artigo 171 do presente regulamento. Artigo 210. Nenhum brasileiro entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos de idade poderá, sem fazer prova de que está em dia com suas obrigações militares, inciso 1, obter passaporte ou prorrogação de sua validade. 2. Ingressar como funcionário, empregado ou associado em instituição, empresa ou associação oficial, oficializada ou subvencionada, ou cuja existência ou funcionamento dependa de autorização ou reconhecimento do governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. 3. Assinar contrato com o governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. 4. Prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino. 5. Obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão. 6. Inscrever-se em concurso para provimento de cargo público. 7. Exercer a qualquer título sem distinção de categoria ou forma de pagamento qualquer função pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação, quer estipendiado pelos cofres públicos federais, estaduais ou municipais, quer em entidades paraestatais e nas subvencionadas ou mantidas pelo poder público. 8. Receber qualquer prêmio ou favor do governo federal, estadual, dos territórios ou municipal. Parágrafo único. Para fins deste artigo, constituem prova de estar o brasileiro em dia com as suas obrigações militares os documentos citados nos números 1 a 10 do artigo 209 deste regulamento, nos quais apenas deverão ser exigidas as anotações seguintes. 1. Nos certificados de reservista e nos de dispensa de incorporação dos brasileiros, incluídos no parágrafo único do artigo 202 deste regulamento. Apresentações anuais obrigatórias, apresentações resultantes de convocações e pagamento de multa ou taxa militar ao chegar ao Brasil, quando for o caso. 2. Nos certificados de dispensa de incorporação, as correspondentes a qualquer convocação posterior à realizada para a prestação do serviço militar inicial. Artigo 211. Os dirigentes das entidades federais, estaduais, municipais ou particulares são responsáveis pelo cumprimento das diligências previstas no artigo 210, relacionadas com as suas respectivas atribuições, nos termos do número 2 do parágrafo único. Artigo 206 e do número 2 do artigo 180, todos desse regulamento.
Título 13 das Relações Públicas e Publicidade do Serviço Militar. Capítulo 33 das Relações Públicas e Publicidade do Serviço Militar. Artigo 212. As atividades dos diferentes órgãos do Serviço Militar referentes a relações públicas, inclusive publicidade, devem ser programadas e orientadas no EMFA dentro de cada força, em consonância com as suas diretrizes peculiares, pelos órgãos de direção enumerados no artigo 28 deste regulamento. Parágrafo 1º. O EMFA coordenará os trabalhos de relações públicas e publicidade do serviço militar, nos aspectos comuns às três Forças Armadas. Parágrafo 2º. Essas atividades serão exercidas pelo pessoal normalmente atribuído aos diferentes órgãos do serviço militar cumulativamente com os seus encargos correntes, ou sempre que necessário e possível por elementos específicos previstos na organização em pessoal. Artigo 213. Os programas orientadores das atividades de relações públicas dos diferentes órgãos do serviço militar definirão os objetivos visados, os diferentes públicos, interno e externo, a serem esclarecidos, as prescrições sobre utilização dos meios de comunicação, bem como as campanhas de publicidade a serem efetuadas. Artigo 214. A publicidade do serviço militar será realizada sob as formas de 1. Divulgação institucional, visando a informar o público das peculiaridades e atividades do serviço militar, em particular das relacionadas com o perfeito cumprimento dos deveres dos brasileiros para com a defesa nacional. 2. Propaganda educacional, tendo em vista produzir na opinião pública conceitos favoráveis às atividades institucionais do serviço militar, de modo a que estas se desenvolvam dentro das bases fixadas no artigo 4º deste regulamento. Visará a obter a compreensão pública de que a prestação do serviço militar pelos brasileiros, tendo por objetivo a segurança nacional, constitui um direito antes que um dever, ser desenvolvida de maneira sóbria, moderada, honesta, verdadeira e, portanto, moral. Artigo 215. Tendo em vista que o atendimento do público absorve grande parte das atividades dos órgãos do serviço militar, devem estes órgãos dispor de pessoal executante de elevado padrão moral e adequado preparo técnico de perfeita organização material, instalações, mobiliário, material de expediente, diversos, de recursos financeiros suficientes, bem como contar com normas, métodos e processos de trabalho que possibilitem a obtenção da eficiência. Artigo 216. A entrega dos certificados de reservista de primeira e de segunda categorias, bem como os de dispensa de incorporação, deverá ser realizada em cerimônias cívico-militares especiais. Parágrafo único. Os reservistas de primeira e segunda categorias que houverem terminado a prestação do serviço militar inicial, sendo considerados pelo seu comandante-chefe ou diretor como tendo trabalhado bem no desempenho das diferentes encargos e sem terem sofrido nenhuma punição disciplinar, farão jus a um diploma ao mérito, de modelo no anexo H, a ser entregue nas cerimônias fixadas no artigo anterior. No referido diploma poderão ser inseridos emblemas das organizações militares expedidoras. Artigo 217. As cerimônias cívicas para entrega aos brasileiros e idade de prestação do serviço militar dos certificados de dispensa de incorporação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 107 deste regulamento, deverão ser realizadas sob a direção do presidente ou chefe de órgão listador, sendo obrigatoriamente contado o hino nacional e prestado pelos dispensados do serviço militar inicial perante a bandeira nacional e com o braço direito estendido horizontalmente à frente do corpo, mão aberta, dedos unidos, palma para baixo, ou compromisso seguinte. Dispensado da prestação do serviço militar inicial por força das disposições legais e consciente dos deveres que a Constituição impõe a todos os brasileiros, para com a defesa nacional. Prometo estar sempre pronto a cumprir com as minhas obrigações militares, inclusive a de atender a convocações de emergência, e na esfera das minhas atribuições,
a dedicar-me inteiramente aos interesses da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei, com o sacrifício da própria vida. Artigo 218. Os ministros militares deverão, no dia 16 de dezembro, considerado Dia do Reservista, determinar a realização de solenidades nas corporações das respectivas Forças Armadas, visando a homenagear aquele que, civil, foi o maior propugnador do serviço militar, Olavo Bilac, a despertar os sentimentos cívicos e a consolidar os laços de solidariedade e camaradagem militar. Poderá ser comemorada também a Semana do Reservista, incluindo aquela data. Artigo 219. O MFA e os ministérios militares deverão 1. Prover os órgãos de direção do Serviço Militar das Forças Armadas, as RM, DN ou ZAE e as CSM, ou órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica, dos recursos financeiros necessários à publicidade nos termos do artigo 220 e 241 deste regulamento. 2. Providenciar a impressão e ampla distribuição no âmbito das suas atividades da LSM e deste regulamento, sobretudo às autoridades militares e civis federais, estaduais, municipais e particulares responsáveis pela execução do serviço militar e pelo cumprimento das suas prescrições pelos brasileiros. Parágrafo único. Para a realização da publicidade, os órgãos do serviço militar poderão receber cooperação das entidades federais, estaduais e municipais relacionadas com essa atividade, bem como de entidades civis julgadas credenciadas e capazes de elevada atuação cívica. Título 14 do Fundo do Serviço Militar. Capítulo 34 das finalidades e da administração. Artigo 20. Artigo 220. O Fundo do Serviço Militar, criado pela LSM, destina-se a: inciso 1. Prover os órgãos do serviço militar de meios que melhor lhes permitam cumprir as suas finalidades. 2. Proporcionar fundos adicionais como reforço às verbas previstas e para socorrer a outras despesas relacionadas com a execução do serviço militar. 3. Permitir a melhoria das instalações e o provimento de material de instrução para os órgãos de formação de reserva das Forças Armadas, que não disponham de verbas próprias suficientes. 4. Propiciar os recursos materiais para a criação de novos órgãos de formação de reserva. Artigo 221. O FSM será administrado pelos elementos componentes do EMFA e pelos ministérios militares, através dos seus órgãos de finanças e de direção do serviço militar, Diretoria de Finanças e DSM no Exército, Diretoria de Intendência da Marinha e DPM na Marinha e Diretoria de Intendência da Aeronáutica e DPAR na Aeronáutica. Artigo 222. Aplicar-se-ão ao FSM as prescrições da Lei 601, de 28 de dezembro de 1948, do Código de Contabilidade da União e do seu regulamento, bem como os dispositivos dos regulamentos de administração de cada Força Armada. Capítulo 35 da Receita. Artigo 223. O FSM é constituído das receitas provenientes da arrecadação: 1. Das multas previstas na LSM e neste regulamento. 2. Da taxa militar. Artigo 224. A taxa militar será cobrada dos brasileiros que obtiverem adiamento de incorporação ou certificado de dispensa de incorporação de acordo com as prescrições desse regulamento. Parágrafo único. A taxa militar terá o valor da multa mínima. Artigo 225. Ficarão isentos do pagamento de multas à taxa militar aqueles que provarem a impossibilidade de pagá-las, mediante a apresentação de atestado de pobreza, real ou notória. Esse atestado será expedido por Serviço de Assistência Social Oficial,
onde houver tal serviço, ou pela autoridade policial competente, isento de selos ou de emolumentos. Parágrafo 1º. Na guia de recolhimento, de que trata o artigo 233 deste regulamento, deverá ser anotado no local reservado ao recebo, isento do pagamento de multa ou taxa militar, de acordo com o parágrafo único do artigo 53 da LSM. Parágrafo 2º. A falsa qualidade de pobreza sujeitará os infratores às penas da lei, devendo a autoridade militar competente instaurar sindicância em caso de dúvidas ou de fundadas suspeitas de fraude. Artigo 226. A receita constituinte do FSM será escriturada pelo Tesouro Nacional de conformidade com o disposto no artigo 71 da LSM sob o título Fundo do Serviço Militar. Parágrafo 1º. O referido título constará do Orçamento Geral da União com a devida classificação e codificação, quanto à receita e despesa, esta última em dotação própria para o Estado-Maior das Forças Armadas. Parágrafo 2º. Competirá ao EMFA informar aos Ministérios Militares no terceiro trimestre de cada ano dos elementos extraídos do Orçamento Geral da União para o ano seguinte, a serem incluídos nas guias de recolhimento, de que trata o artigo 233 deste regulamento, referentes à codificação da receita, quanto às multas e taxa militar. Parágrafo 3º. No fim de cada exercício financeiro, os saldos não aplicados do FSM serão transferidos para o exercício seguinte, sob o mesmo título. Capítulo 36 do Funcionamento. Artigo 227. Na sua proposta orçamentária, o EMFA incluirá o FSM com rúbrica própria, tomando por base a importância total arrecadada de multa e taxa militar no ano anterior, com as devidas correções. Artigo 228. O FSM será sacado pelo EMFA juntamente com as demais dotações orçamentárias. Artigo 229. Os Ministérios Militares enviarão anualmente ao EMFA um plano de trabalho a ser executado no ano seguinte, com os recursos do FSM. Artigo 230. O EMFA distribuirá os recursos do FSM de acordo com os seus próprios encargos e os de cada Força Armada, de conformidade com as respectivas responsabilidades relacionadas com as finalidades do Fundo, previstas no artigo 220 deste regulamento. Parágrafo único. O EMFA e os Ministérios Militares prestarão contas das importâncias recebidas do FSM pelo mesmo processo aplicado nas suas demais dotações orçamentárias. Artigo 231. Os recursos do FSM só poderão ser aplicados nas finalidades a que se referem os artigos 68 da LSM e 220 deste regulamento. Artigo 232. A aplicação das multas será feita pelas autoridades competentes fixadas no artigo 188 para os diferentes casos previstos nos artigos 176 e 181, todos deste regulamento. E a determinação do pagamento da taxa militar será feita pelas autoridades responsáveis pelos órgãos do Serviço Militar e comissões de seleção. Artigo 233. O pagamento das multas e taxa militar será feito pelo interessado diretamente aos órgãos arrecadadores do Governo Federal, exatorias federais, mesas de renda, postos e registros fiscais, delegacias regionais e seccionais de arrecadação, alfândegas, ao Banco do Brasil S.A. e outros estabelecimentos bancários, oficiais ou privados, autorizados a arrecadar rendas federais, bem como, onde não houver esses órgãos, as agências de Departamento Nacional de Correios e Telégrafos. O pagamento será realizado mediante apresentação de uma guia de recolhimento em 4 vias, emitidas pelo órgão do Serviço Militar que aplica a multa ou determina o pagamento da taxa militar. Parágrafo 1º. Da guia de recolhimento, de que trata este artigo, constarão a designação do órgão que determinou o pagamento,
o nome do interessado, os artigos da LSM em que apoiam as multas e a taxa militar, os seus respectivos valores, a classificação orçamentária própria, bem como a autenticação manual ou mecânica da comprovação do pagamento. Parágrafo 2º. As vias da guia de recolhimento destinam-se às primeiras e segunda ao órgão recebedor, a terceira com o recibo do agente arrecadador ao órgão do serviço militar que aplicou a multa ou determinou o pagamento da taxa militar, e a quarta ao arquivo desse último órgão. Parágrafo 3º. Os órgãos de direção de que trata o artigo 28 deste regulamento deverão dar conhecimento aos órgãos do serviço militar da sua responsabilidade, das relações dos estabelecimentos bancários, oficiais ou privados, admitidos no sistema de arrecadação pela rede bancária nacional, de acordo com o artigo 17 da Lei 4.503, de 30 de novembro de 1964, e instruções reguladoras correspondentes. 234. As 3 vias das guias de recolhimento serão encaminhadas à CSM ou órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica, como comprovante do pagamento das multas e taxa militar. O interessado deverá receber do órgão do serviço militar que aplicou a multa ou determinou o pagamento da taxa militar um comprovante de haver entregue a terceira via do guia de recolhimento devidamente quitada pelo agente da arrecadação. Artigo 235. Os órgãos do serviço militar que aplicarem a multa ou determinarem o pagamento da taxa militar remeterão à CSM ou órgão correspondente da Marinha e da Aeronáutica mensalmente até o dia 5 do mês seguinte uma relação contendo o número e ano das guias de recolhimento, o nome, as importâncias e a soma total. Parágrafo único. As CSM ou órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica informarão as ABSM, DPM ou DPAR até o dia 20 de cada mês das somas pagas no seu território no mês anterior. Artigo 236. Excepcionalmente, como nos casos de apresentação de recursos contra imposição administrativa de multas e de desconto de seu montante nos vencimentos, proventos ou ordenados previstos nos artigos 185 e 186 deste regulamento, os órgãos do serviço militar ou os órgãos pagadores de militares ou dos que exerçam função pública e que tenham recebido importâncias referentes a multas recolherão diretamente essas importâncias aos órgãos mencionados no artigo 233 deste regulamento. Artigo 237. Os ministérios militares informarão ao EMFA durante o primeiro mês de cada quadrimestre a importância total recolhida no quadrimestre anterior de multas e de taxa militar, de modo a que seja possível o controle do fundo e a organização da proposta prevista no artigo 227 do presente regulamento. Artigo 238. Os órgãos enumerados no artigo 233 deste regulamento, quando solicitados, deverão prestar aos responsáveis pelos órgãos do serviço militar todas as informações necessárias ao perfeito recolhimento dos recursos referentes ao FSM. Título 15. Disposições diversas. Capítulo 37. Disposições finais. Artigo 239. Para efeito do serviço militar, cessará a incapacidade civil do menor, na data em que completar 17 anos. Parágrafo único. Os voluntários que no ato de incorporação ou matrícula tiverem 17 anos incompletos deverão apresentar o documento hábil de consentimento do responsável. Artigo 240. Os possuidores do certificado de dispensa de incorporação para efeito do parágrafo 3º do artigo 181 da Constituição da República são considerados em dia com o serviço militar. Artigo 241. Independentemente dos recursos provenientes das multas e taxa militar, que constitui o FSM, de que trata o título 14 deste regulamento, serão anualmente fixadas no orçamento do EMFA e dos ministérios militares dotações
destinadas às despesas para execução da LSM, no que se relacionar com os trabalhos de recrutamento, publicidade do serviço militar e administração das reservas. Parágrafo único. As dotações fixadas deverão compreender também os recursos indispensáveis às viagens mínimas obrigatórias anuais destinadas a uma inspeção da CSM, às DEL-SM, a duas inspeções do delegado do Serviço Militar, às JSM e a duas idas do referido delegado à CSM, bem como as viagens de inspeção necessárias aos órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica. Artigo 242. Os portadores de moléstia infecto-contagiosa ou distúrbios mentais graves verificados durante a seleção ou inspeção de saúde que vierem a ser isentos ou dispensados de incorporação deverão ser apresentados à autoridade sanitária civil competente. Na impossibilidade dessa apresentação, o fato deverá ser comunicado por escrito à mesma autoridade, com indicação do nome e residência do doente. Artigo 243. Ao órgão de direção do serviço militar de cada força caberá a regularização da situação militar dos brasileiros que tiverem prestado serviço militar ou de caráter militar nas Forças Armadas de países amigos, com reciprocidade respeitados de acordos existentes. Artigo 244. Caberá ao Ministério da Guerra o processamento e a solução dos casos em que brasileiros procurem eximir-se da prestação do serviço militar, com a perda de direitos políticos, nos termos do parágrafo 8 do artigo 141, combinado com o inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 135 da Constituição da República. Parágrafo único. Se o interessado for eximido e posteriormente desejar readquirir os seus direitos políticos, será obrigatoriamente incorporado em organização militar da ativa, com a primeira classe a ser convocada para a prestação do serviço militar inicial, após aprovado em inspeção de saúde e desde que tenha menos de 45 anos de idade. Artigo 245. A prestação do serviço militar pelos estudantes de medicina, odontologia, farmácia ou veterinária e pelos médicos, dentistas, farmacêuticos ou veterinários é fixada pela LSM e por este regulamento e por legislação específica. Artigo 246. A transferência de reservistas de uma força armada para outra poderá ser feita por conveniência de uma das forças ou da reservista. Parágrafo 1º. No caso de conveniência de uma das forças armadas, a medida deve ser solicitada ao Ministério a que pertencer o reservista, com os esclarecimentos referentes ao motivo da solicitação. Esses entendimentos poderão ser feitos diretamente entre as RM, DN ou ZAE. Parágrafo 2º. No caso de conveniência do reservista, este deve requerer a medida aos comandantes da RM, DN ou ZAE, se não houver inconveniente por parte da Força Armada a que foi dirigido o requerimento, este será encaminhado à força para a qual o reservista solicitou transferência, para o pronunciamento definitivo. Parágrafo 3º. O reservista de uma Força Armada poderá candidatar-se à matrícula em escola de formação de oficiais ou graduados para a ativa ou em órgãos de formação de oficiais e graduados para a reserva de outra força, desde que satisfaça as condições fixadas nos regulamentos dessas escolas ou órgãos. Satisfeitas as condições da matrícula, a transferência de uma força para outra ser feita ex officio, a simples comunicação do fato pela escola ou órgão de formação a RM, TN ou ZAE, a qual pertencia o reservista. Parágrafo 4º. O brasileiro que se fizer reservista por mais de uma força será considerado pertencente à reserva da última em que serviu. Parágrafo 5º. Nos casos de realização de transferência de acordo com este artigo, o documento comprobatório da situação militar anterior do reservista será restituído à força que o expediu,
depois de invalidado e substituído pelo da nova situação. Parágrafo 6º. A anulação da transferência de reservista de uma Força Armada para outra poderá ser realizada obedecidas as prescrições deste artigo e seus parágrafos, no que forem aplicáveis. Artigo 247. É de caráter gratuito todo o serviço prestado pelos diferentes órgãos do serviço militar aos brasileiros que os procurem, para o trato dos seus interesses, sob qualquer aspecto ligados ao mesmo serviço, com exceção apenas da cobrança da taxa militar, de que trata o artigo 224 deste regulamento. Artigo 248. É proibido o intermediário no trato de assuntos do serviço militar, junto aos diferentes órgãos desse serviço, salvo para os casos de incapacidade física devidamente comprovada. Artigo 249. Os órgãos do serviço militar não poderão receber dinheiro em espécie dos brasileiros que os procurem para o trato de seus interesses, salvo quanto aos casos de recurso contra a imposição à administração da multa, prevista no parágrafo 1º do artigo 185 deste regulamento. 50. Os brasileiros residentes ou que se encontrarem no exterior pagarão as multas ou taxa militar a que estiverem sujeitos ao chegarem ao Brasil. Para isto, no certificado militar correspondente, deverá ser registrada a anotação, deverá efetuar, ao chegar ao Brasil, o pagamento da multa ou taxa militar prevista no inciso tal para LSM, no valor. Só após o pagamento o certificado terá validade em nosso país. Artigo 251. Ressalvados os casos de infração da LSM e deste regulamento, ficam isentos de selo, taxa, custa e emolumentos de qualquer natureza as petições, e bem assim certidões e outros documentos destinados a instruir processos concernentes ao serviço militar. Artigo 78 da LSM. Estão incluídos nesta isenção os atestados de residência e de pobreza, passados pelas autoridades competentes, bem como o reconhecimento de firmas em quaisquer documentos para fins militares. Artigo 252. Os secretários da JSM receberão uma gratificação pro labore, por certificado de alistamento e de dispensa de incorporação entregues pela sua junta. Parágrafo 1º. A gratificação a que se refere este artigo é fixada em 1/24 da importância da taxa militar, arredondada para a dezena de cruzeiro superior. Parágrafo 2º. O pagamento ficará a cargo das CSM ou órgão correspondente da Marinha ou da Aeronáutica, correndo a despesa por conta dos recursos fixados nos artigos 220 e 241 deste regulamento. Parágrafo 3º. Caberá aos ministérios militares estabelecer as normas para o pagamento da gratificação de que trata este artigo. Artigo 253. Caberá aos ministérios militares tomar as medidas julgadas necessárias para a atualização dos fichários dos reservistas com relação aos óbitos ocorridos. Artigo 254. Os órgãos do serviço militar, através de publicidade adequada, deverão solicitar a cooperação das famílias dos reservistas no sentido de informarem o seu falecimento às organizações a que estavam vinculados. Capítulo 38. Disposições transitórias. Artigo 255. O EMFA constituirá uma comissão interministerial, em que estarão incluídos oficiais médicos das 3 Forças Armadas, para, no prazo de 60 dias, elaborar as instruções gerais para a inspeção de saúde dos conscritos, atendendo particularmente às condições que sejam comuns às 3 forças. Artigo 256. Os casos de permanência de praças no serviço ativo existentes na data da publicação deste regulamento e que contrariem as suas prescrições serão solucionados em caráter de exceção pelos ministros militares, no sentido de ser mantida a permanência desde que seja esta julgada justa e de interesse da Força Armada respectiva.
Artigo 257. Os modelos de certificados militares que constituem os anexos A, B, C e E deste regulamento entrarão em vigor mediante autorização do órgão de direção do serviço militar de cada força, tão logo sejam esgotados os antigos modelos do mesmo certificado e no prazo máximo de 2 anos a contar da data da publicação deste regulamento. Artigo 259. Os certificados militares concedidos de acordo com as disposições do Decreto-Lei 9.500, inclusive os de reservistas de terceira categoria, continuarão a constituir prova de estar o seu possuidor em dia com as suas obrigações militares, desde que apresentem as anotações fixadas neste regulamento. Parágrafo único. Em caso de alteração, inutilização ou extravio, serão substituídos por segunda via de novo modelo, com exceção do certificado de terceira categoria, o qual continuará a ser substituído por certidão de situação militar. Artigo 260. É autorizada a utilização do estoque atual de papel apergaminhado de 30 kg, BB 6696 de cor branca, com as armas nacionais em marca d'água existente na DSM, destinado à impressão dos antigos modelos de certificados de reservista e isenção na confecção de certificados de alistamento militar do novo modelo, até o seu completo consumo. Artigo 261. De acordo com o Orçamento Geral da União, para 1966 deverão ser incluídos no local apropriado da guia de acolhimento de modelo do anexo 1 deste regulamento e durante o mesmo ano os elementos seguintes referentes à codificação da receita, quanto às multas e taxa militar. Artigo 262. O EMFA deverá incluir o FSM na proposta orçamentária para o ano de 1966, após uma estimativa com base nas atividades atuais ao serviço militar das Forças Armadas. Artigo 263. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.